Isso aqui, por acaso, é alguma sala de espera de consultório, Bozena? Você está no seu horário de trabalho. Eu já botei as roupas na máquina, já vai ao quarto, já arrumei o quarto do Adonis, só não arrumei o quarto de Dona Copelli porque ela ainda está com a porta trancada. Meu Deus, mas já é quase meio-dia. Bateu na porta? Bati. Uma voz de homem gritou lá de dentro algumas coisas. Que coisas? Prefiro não comentar daí. E o almoço? Por que não tá fazendo o almoço? Porque não tem gás. Cortaram o gás da senhora. Não tô legal. Não tô legal. Eu tô farta, meu Deus. Eu tô farta. Eu tô farta. Cadê a Marujó? É que quando eu me casei com você, eu esperava coisa melhor, sabia? Só que ano após ano a coisa vai ficando pior e pior. Você não vende nada, Mário Jorge, nada. E eu não vejo um esforço seu pra melhorar essa porcaria de situação que tá na nossa vida. Nada. E você já tá descompensada. Assim não é possível, você tá ficando viciada em piti, Celinha. Cortaram o gás. Você queria que eu fizesse o quê? Mário Jorge, você pagou a conta de gás? Celinha, você não sabe que nós estamos numa crise financeira terrível? Não escutou o que o Obama disse na televisão? O que ele falou? Não entendi nada, tava em inglês. Agora a crise agora é a desculpa pra tudo que não funciona. Eu quero meu gás de volta! Entendeu? Papai, tá todo mundo querendo os serviços da Miau. É um grande sucesso. Eu acabei de fazer um serviço de puxada externa no apartamento da mamãe e eu tô em dúvida se eu matei o cano certo. Vocês não estão com problema de gás aí não, né? O que houve? O que é isso? O que é isso, Mário Jorge? Mário Jorge... Significa que Tatalo está buscando novas saídas. Celinha, na crise, a pessoa tem que ter imaginação. É a chamada opção alternativa. Tatalo está usando a imaginação. Imaginação, Mário Jorge. Só que a imaginação dele vai nos dar sérios problemas. Celinha, Celinha. A Miau Service nasceu pra acabar geral com a problemática. Saca só. Luz, gás, TV a cabo, internet e o escambau. Não esquente a cabeça, liga logo pra Miau. Miau Service. Bacana, né? Bacana. Eu não acredito. Um gato no gás do meu fogão? Ou é isso, ou é fogão a lenha. Celinha, fica fria. A Miau Service te dá garantia. Trate logo de ligar esse gás. Ô, Celinha, Ah. a culpa é do Arnaldo, Ah. tá? Porque quando eu fui fazer o serviço na casa dele, eu perguntei se ele queria meia gambiarra ou um serviço mais ou menos. Aí ele disse... Olha que serviço mais ou menos que você vai ver. Ele disse nada! Ele disse nada! O que ele disse? O que ele disse? Tá muito nervosa, meu bem. Tô. Tá nervosa. É? Ó, para. Jorge, que vergonha. Como se não bastasse você aceitar trabalhar... Pra ela lá que não tem nome? Agora você ainda envolve o seu filho em sujeira? Eu não vejo sujeira nenhuma em apoiar alternativas para essa crise que tá aí. Gato é roubo, Mário Jorge. E qual é o problema? Hein? No Brasil, um cidadão honesto é roubado por todo mundo. Eles roubam da gente, a gente rouba deles. Onde podem roubar? Mas eu não tenho esse hábito. Me custa muito ser corrompida. Sabe o que eu vou fazer? Vou continuar com minhas cocadas. Não. Eu quero falar com você sobre isso. Você não pode mais nos expor a essa situação ridícula. Por quê? Por que situação ridícula? Por que eu não posso vender minhas cocadas? É um trabalho como outro qualquer. Mas não é bom pra minha mulher. Não fica bem, o povo comenta. Você tá acabando com a imagem da família. Eu investi muito no meu negócio. Tem O quê? Em coco ralado e açúcar? Mário Jorge, você não entende essas coisas, né? Eu investi no layout. É, meu negócio tem uma cara. Coca. Ô, tabuleiro da polaca também tem. Eu não acredito que você vai botar essa pata doméstica vendendo cocada no condomínio. Rosana é minha sócia. Majoritária daí? Dona Celinha entrou com
com o capital inicial e com a roupa daí. Achei, Yaya! Eu não posso acreditar que minha mulher se associou à própria criada num tabuleiro de cocada. Eu não vou admitir isso. Eu acho melhor admitir, lá em Pato Branco. Depois, Bozena, fala de Pato Branco Não, depois. não, agora eu sou sócia majoritária, eu tenho direito à voz, vou falar. Tá bom, agora aguenta, aguenta. Lá em Pato Branco tinha um homem muito rico. Só que um dia ele perdeu tudo e faliu. Ficou pobre de maré daí. Então o Dete, que vinha a ser mulher de baguete, passou a vender cocada na feira para ajudar o coitado. Só que o Olavo era um homem muito orgulhoso, não queria aquilo. Ligou pro fornecedor, pediu para cortar os ovos de Odete. O problema é que Odete era uma mulher muito brava e acabou pagando na mesma moeda daí. Não entendi nada. Cortar os ovos de baguete daí. Mas desde quando encocada leva ovo? A receita da Bozena, né? Leva, né, mãe? Não quero gato na minha casa, entendeu? A esquisita aí sabe disso? Claro que sabe. Inclusive, a Miau Services é uma das empresas que está sendo testada para ser uma principal coligada à Suruja. Suruja? Que é isso? Vá pro quarto, mamãe. Suruja é Superintendência de Engenharia Utilitária do Jambalaya. E eu venho a ser o diretor. Gente, dá licença. Mas eu tenho uns amigos ali que precisam sair. Dá licença. Galera! Pode vir! Bom dia. Azulão, fecha a porta, vai. O que essa gente estava fazendo aqui em casa, mamãe? Nada, Célia Regina, nada. Foi uma confusão aí. Nada, esquece. Esquece uma ova. Quem era essa gente? Amigos queridos, gente muito fina, gente aberta, sem grilos, sem culpas, tá ligado? E qual era a confusão? Falando no telefone e achei que era outra coisa. Por quê? O que é? Não posso me confundir? Qual é o problema? Esquece. Você lembra, Mário Jorge? Quando aquela criatura que não se pode invocar ligou pra você ontem, hã? Sim, a coisa ligou pra mim, Celinha, exatamente pra me avisar que estava liberada a Suruja. Oh! Ô, Mário Jorge, Isadora emoldurou o diploma dela e veio nos dar de presente. É, tá aqui, ó, pai. Mas, ó, tem um problema, o cara emoldurou de cabeça pra baixo. Vira, você vira. É só virar, tá, filhinha? Eita! Peraí. Formada com louvor pela Unisova, Universidade Social Álvara Miranda. Não, ainda não, mais tarde, dona, agora não. Você acredita nisso? Ela se auto-homenageou no nome da universidade. Meu Deus do céu! Até onde isso pode ir? Que cursos essa universidade oferece, ô Isadora? Direito, engenharia civil, letras e medicina. Medicina, ela não pode. Eu vou denunciar essa mulher pro Ministério da Educação. Não pode, gente. Ah, que não pode, mãe, não pode, mas ela faz. É a dona Álvara, mãe, acorda, né? Monstra! Olha só, a dona Álvara falou que se a favela continuar em expansão, daqui a pouco ela vai estar governando 100 mil pessoas. Meu tá? pai. Esse é o objetivo dela. E quem é que responde por essa universidade? Doutora Percy. Agora tudo se encaixa, não é? E você deixa o seu filho nas mãos daquela psicóloga fajuta, Celinha? E o seu gás, a sua luz, a sua TV a cabo são gatos. Quando eu era mocinha, o meu sonho era ser advogada, para trabalhar só com vara de família. Mas eu descobri, né, que o meu negócio não é família, nem. Família pode até não ser, né? Mas o resto daí... Eu vou vender cocada, já volto daí. Ô, Rita, as moças dão uma chegada em casa porque meu pai tá... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu
Só fica aqui. Olha, a senhora não me deixa nervoso, que eu já tô nervoso com a senhora, hein? E eu tô A senhora pouco vai importante. ter que me ressarcir. Olha, eu não quero nem que o condomínio arque com as despesas. Eu quero que o dinheiro saia do seu bolso. Mas o que é isso, Arnaldo? Você se acalma, você vai ter um troço. O que aconteceu? Há mais de um mês que eu venho falando pra ele que o carro dele tá fora da vaga. Ele sempre deixa metade do pneu... É, e isso incomoda alguém, por acaso? A mim, meu choque de ordem tem regras. O sapatão puxou o canivete da calça e furou o meu pneu. Assim, do nada. Essa mulher é louca. Olha, eu não vou ter que aguentar isso, não. Não vai mesmo. Meu marido tem toda a razão, dona Daisy. Nós sempre lhe tratamos com todo respeito, toda consideração. É assim que a senhora nos paga? Pneu pra fora, comigo não tem hora. Eu não estou falando disso, dona Daisy. Eu estou falando de amizade, de solidariedade. Tá querendo me... Não. Eu estou querendo que a senhora caia fora da minha casa e é já. E eu quero também lhe avisar que da próxima vez que houver uma caça ao sapatão, eu estarei na linha de frente, entendeu? Liderando os aldeões enfurecidos. Não, pode deixar, mãe. Pode deixar. Mas o que é isso? Eu vou tirar 2 canos do apartamento dela. Teu encanamento vai ficar com prisão de ventre. Pode deixar, calma, dona Lisa, calma, pode deixar. Que a Miau Service vai lhe fazer uma visita. Vou inutilizar o vaso sanitário. Olha aqui, dona Daisy. A minha mulher pediu pra senhora sair. Não. Eu gosto de ficar aqui. Essa mulher é uma desequilibrada, gente. Como é que a senhora tem coragem de falar uma coisa dessa depois de esfaquear os pneus do meu marido? Olha, por favor, dona Daisy, fora daqui! Fora daqui antes que eu perca a cabeça! Meu Deus do céu! Chama a segurança! A segurança é ele. Ele deixar o carro fora da linha. Arnaldo, tudo bem? Você tomou um choque, meu amor. Tudo bem. O que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu? A sapatão rasgou o pneu do Arnaldo, ele se estressou com ela e ela lhe desferiu uma violenta descarga elétrica. Fez a mesma coisa comigo no primeiro episódio, até me urinei todo. Gente, ela agora ameaça todo mundo com essa arma aí que a dona Álvara... Agora eu vou entrar de qualquer maneira. Qual é o problema aqui? O problema, dona Álvara, é que esse sapatão desgovernado aí descarregou uma pilha, uma carga em cima de mim há poucos minutos, viu? É, mas se o senhor já está até falando, não pode ter sido tão forte assim, não é? Vai ser o juiz, que eu vou falar com o juiz, entendeu? Eu fui torturado dentro da minha própria casa e eu tenho testemunhas. Eu também. Fui torturado e pra provar. Olha, dona Álvara, isso não... Doutor, você pergunta, hein? Pergunta tudo pro advogado. Dessa vez nós vamos partir tudo. Celinha, eu também vou entrar na justiça contra o condomínio. Contra o condomínio, não. Contra esse clima de terror que se instaurou aqui no Jambalaya. Eu quero uma bolsa ditadura. Eu também quero uma. Então é melhor arrumar um advogado. Não, Pega a Isadora. Não, a Isadora não. A Isadora é advogada, é diferente. Não se esqueçam de que até os 11 anos ela tinha dificuldade de falar problema. Eu peguei essa época, ela só conseguia dizer problema ou problema. É verdade. Sabe o que é? É que eu achava que existiam os dois, entendeu? Que problema era pessoal e que problema era de matemática. Olha, pronto. O doutor disse que a nossa causa está praticamente ganha. Galera, olha que loucura! Na primeira página do Trombeta da Barra. O que foi? Ela falou do meu cabelo? Aquela vaca falou de novo do meu cabelo? Daqui, isso aqui, pera. Só! O que a Harolda tá afirmando aqui que Daisy Coturno colaborou com os órgãos de repressão durante a ditadura? Ah, tá vendo? Tá vendo? Isso é bom pra nossa causa, porque prova que ela é uma terrorista. E eu posso testemunhar, porque eu conheci Daisy, daquela época. A gente era inimiga. Porque eu sempre fui de esquerda, né? Que história é essa, mamãe? Nunca soube que você era de esquerda. Eu sempre fui atrás de tudo que é virado pra esquerda. Eu era chamada de Copélia a Vermelha. Eu participei da guerrilha, nem. Eu fui amante de Tchê. Tchê? Que era um gaúcho? Calada, imbecil. Fui amante de Tchê. Me lembro a noite alucinada em Sierra Maestra, quando não me contive e dei um grito que ficou sendo os Che Guevara!
Copela, você devia ser censurada, viu? Imprópria para menores de 80 anos. Eu fui convidada para participar da guerrilha, mas o sexo foi mais forte, Celinha. Bom, eu vou dar uma volta. Já vem. Vai aonde, mamãe? Eu vou dar uma volta, Celinha Regina. Ai, meu Deus do céu, o nome já volta. Ó, ou seja, a gente tem 360 graus para avistar o homem, planejar o ataque e derrubar a presa. Foi. E o que mais é impressionante é que ela sempre tá rindo, né? É isso que me revolta. Ah, meu pai do céu, o que a senhora veio fazer aqui? Ninguém invocou o seu nome. Mário Jorge, confesso que pensei nela. Ela está se materializando por telepatia. Onde nós vamos parar? Na cadeia, Juntamente com a senhora, viu, dona Celinha, em sua cúmplice polaca, disfarçada de baiana com dengue. Desde quando vender cocada é contravenção, dona Álvara? Eu estou correndo atrás. E as cocadas foram confiscadas, dona Celinha. Elas foram confiscadas assim que a polaca saiu pela porta dos fundos, ela foi capturada pela Sapuca. É saúde pública do Jambalaya. Tudo o que acontece aqui no condomínio chega aos meus ouvidos, viu, dona Celinha? Eu sei de tudo o que se passa nos 2 apartamentos. Eu tenho os meus informantes. Isadora, venha cá, meu bem. Venha cá, Isadora, você vai nos representar na ação que seu pai e seu padrasto estão movendo contra esses 2 aí. Vão ver que bolsa ditadura que eles vão receber. Você é informante, mau caráter? Eu sou advogada. Informante é outra coisa, tá? Vamos, meu bem. Tchau. Como é que pode uma filha dar tanto desgosto assim pra mamãe? Tendo uma mãe como você. Você vai a merda, Mário Jorge, antes que eu me esqueça. Olha lá, enfiaram uma coisa por debaixo da porta. Que isso? O quê? É alguma coisa do Jambalaya. Pra mim? É uma multa. Referente à utilização da sua unidade para fins profissionais sem o Álvara. Não é Álvara. Não, meu filho. Não é Álvara, é Alvará. Não, é o Álvara mesmo, é o Alvará aqui do Jambalaya. Batizado com o nome da monstra em homenagem ao choque de ordem que ela tá dando no condomínio. É, choque de ordem ela vai ver quando eu pedir 2 milhões pela Bolsa Ditadura. Eu vou pedir 3. Celinha! Celinha! Olha, desculpe ir invadindo a sua casa desse jeito, mas é que o Tatalo, quando ele religou o seu gás, ele cortou a nossa luz, de modo que a reunião vai ter que ser feita aqui. Arnaldo, você quer luz pra quê com um dia claro desse? É, mas a cafeteira elétrica não funciona. A cafeteira é elétrica, não é mágica. Eles acham que é só ligar na tomada que o café sai quentinho. Não desce nada! Ah, não enche, Bozena. Sai daí. Olha aqui, Mário Jorge. O advogado disse que nós precisamos de um laudo atestando que os maus tratos infligidos pela sapatona desesperada nos deixou demenciados. Mas pra isso, não precisa de laudo, né? Só ficar uns 5 minutos perto de você. Ela hoje acordou engraçadinha. E, curiosamente, eu acordei com vontade de dar uma bula. Aviso que mandei instalar câmeras de segurança. Se me bater, bota os 2 na justiça e mostra o vídeo que eu fiz do senhor com a dona Celinha daí. Surfista na moita e a gatinha afogada. Arnaldo? Mas que reunião é essa, então, hein? É, eu vou pedir o laudo, não é? Doutora Percy? Mas com que direito você se mete na minha terapia? Ué, mas eu não conheço outra, filho. Doutora Percy é minha terapeuta e ninguém tasca. Eu vi primeiro. Que é isso, meu filho? Também não precisa fazer escândalo. A doutora Percy só vem aqui pra dar um laudo que teu pai não bate bem da cabeça. Esse laudo até eu podia dar, não precisava nem de psicólogo. Mas, mãe, isso pode atrapalhar a terapia. Eu não admito que vocês interfiram no meu processo analítico. Entenderam? Porque se a doutora Percy abrir mão de me ajudar, eu me mato! Eu me mato! Vocês ouviram bem? Mas o que é isso? Que é isso, mamãe? Mamãe,
Isso é hora de chegar? Eu cheguei cedo, nem. A festa continua rolando. Mas eu me atrapalhei e fiquei louca demais. Tu tá com hálito perfumado. Não é mentira. Ela botou alguma coisa pra disfarçar. Embaixo é cana. Pode acreditar que... Não é cana. Cana eu tomei antes, depois misturei com urina do capeta. Gente, eu fiquei tão louca, mas tão louca, que quando eu vi, eu estava mamando um frasco de shampoo de jojoba. Isso é um perigo, mamãe. Não tem perigo nenhum. Tua mãe tira qualquer jojoba de letra. Senta, viu, Copélia? Senta, porque doutora Percy está vindo aí. Ó, a doutora Percy tem problema. Eu peguei o marido dela. Mas depois devolvi inteirinho. Ela fez um escarcel, não sei por quê. Bom, que bom, né? Hoje o movimento começou cedo, né? Quanto é que já tem aqui? Deixa eu ver, 1, 2, 3, perdi até as contas. Mário Jorge, você sabe que às vezes a vida pode ser canalha, não é? Agora, por exemplo, ela está sendo muito canalha com você. O que é que você tá falando? Que você foi demitido, sou a nova diretora da Suruja. Eu fui empossada pela própria dona Alva. Olha aqui, Isadora, mande seu pai assinar essa rescisão e vamos acabar logo com isso. Sim, dona Álvara. Inclusive, eu até já mandei fazer um documento dizendo aqui que meu pai é inapetente. Não, meu bem, você quis dizer inadimplente, meu bem, foi isso. Também pode ser isso. Não, peraí. A senhora não pode me mandar embora assim? Não só posso, como já o fiz. Minha amiga, Dona Rita, me prometeu uma fidelidade canina. Dona Rita me prometeu uma fidelidade canina. E prometeu também que Dr. Arnaldo vai retirar a queixa e desistir da Bolsa Ditadura. Olha, mas... Arnaldo, eu não acredito que você chegou ao ponto de uma baixeza dessa. Você nos traiu. Mas se o Arnaldo vai retirar a queixa, eu também posso. A senhora me devolve meu trabalho na Suruja. Você tentou me enganar, viu, Mário Jorge? Você me traiu, Mário Jorge. Essa sua insolência merece um castigo. Daisy! Oi? Daisy, você já fez o que eu mandei, Daisy? Tá tudo resolvido. Tirei um naco do pneu do carro do Mário Jorge. Mas o meu carro não estava fora. Eu vou dar na cara desse sapatão. Você vai dar na cara o quê? Eu quero ver. Vou te dar uma lição. Essa senhora faz o que eu quiser. Você tá pensando que vai o quê, Mário Jorge? Bom dia! Ai, eu não sabia que seríamos um grupo tão grande assim. Sinceramente, eu não estava preparado para isso. Quantos somos? Somos 11, Percy. 12! Ai, que susto! Eu tava arrumando os encanamentos do 1002, mas eu também faço parte dessa família. Pois não. Na verdade... 13! Não é um bom número! Vejam só, estou toda arrepiada. Ô, doutora Percy, a senhora é sensitiva ou é psicóloga? Porque a senhora não está sabendo fazer conta. Nós somos 12, não é? Sou moderna, doutora Arnaldo. Sou moderna. Acima de tudo, sou moderna. Muito bem, vamos então tentar desatar esses nós. Peraí, doutora Percy, peraí. A dona Álvara não é da família, nem dona Deise. E a Bozena também tem que sair. Ela é empregada. Pegada aí! Silêncio! Álvara, você sai ou você fica? Não, eu fico aqui, daqui ninguém me tira. Ai, como eu gosto de saber dos podres alheios. Eu quero ver essa roupa suja, toda aqui lavada, viu, Mário Jorge? Na minha frente, Mário Jorge. Eu quero conhecer toda essa gente aqui. Eu quero saber o que é que eles fazem na cama. Tu entra cá já e sai cá aqui. Casamento hoje é isso, é. Há muito tempo eu queria reunir vocês, entendeu?
O Adonis tem me contado interessantes. Eu sei, mas é que, olha, doutora Percy, eu não sei se é interessante, assim, expor a nossa intimidade, assim, na frente dos outros, não é? E não só não é interessante, como também não é permitido, isso é ilegal. Quer dizer, a senhora não tem capacidade para tratar de todos nós. Qual é a linha que a senhora segue, hein, doutora Percy? Eu faço psicologia de confronto. O que vem a ser psicologia de confronto? Eu vou lhe explicar, dona Rita. Por exemplo, a dona Célia por aí que a senhora é uma porca. Doutora, eu lhe disse isso numa sessão, é segredo de confissão. Você não devia estar falando isso. Calado, menino problemático! Não, vem cá, Eu sei do que eu estou fazendo. Eu não vou... Olha, bom. vocês querem saber? Eu já tô farta de você. Você tá escutando, Zelinha? Você tá escutando? Não, eu não percebo os seus olharezinhos críticos, entendeu? E os seus sorrisinhos, tá? Que você se esconde atrás daquele seu capacho paranaense. Arnaldo comentou que nasceu até cogumelo no ladrão de Eu não tenho que aturar esse tipo de coisa. Eu não sou obrigada a ficar aqui. Vocês me dão licença que eu estou com um assado no forno. Então diz onde é que fica o forno. Diz onde é que fica. Eu duvido que ela saiba. Nunca chegou perto de um forno. Mentirosa! Muito bem, muito bem. Isso é que é confronto. Vamos botar pra fora tudo. Percy, Percy. eu gostei. Sabe? Quero botar tudo pra fora. Pede que eu boto, Percy. Olha, agora eu queria falar com as crianças, com os filhos. Quais são as suas queixas, garoto? Eu tenho várias. Tanto eu quanto a minha irmã fomos negligenciados por pais ausentes. É verdade. É verdade. Eu e o Tatalo fomos isso aí que ele falou desde criança. Isso. E tem outra coisa também, tá? Se errado, é que se eu falo errado, alguém me ensinou. Por algum acaso alguém aqui dentro fala problema? Não responde, mas já não responde que a gente sabe que essa menina nunca prestou. Vale nada, esse é o olho junto. Isso, muito bem, vamos confrontar, vamos botar tudo pra fora. Meu pai nunca me deu uma palavra de estímulo. Poxa, doutora Percy, eu só queria um carinho, sabe? Desculpa. Doutora Percy, a ação de gás tá perfeita. A senhora nunca mais vai pagar um centavo. Muito obrigado, Tá muito obrigado. A senhora só não pode abrir a terceira gaveta do armário da cozinha com a luz acesa, porque aí explode tudo, tá bom? Mas peraí, Oi? Você avisou isso pra minha empregada? Acho que não. Dona Celinha, as fora. O quê? Botar todo mundo pra fora! É isso que eu gostaria, de botar todo mundo pra fora. Onde já se viu. Eu fazer terapia de grupo com essa gente. Já não basta tudo que eu tenho que aguentar todo dia, né? Eu sei. Eu sei muito bem o que vocês fazem lá no quarto. Que é isso, doutora? O Adonis tem me contado. Mas o garoto... Eu? Adonis! Vocês gritam, brincam muito como surf. E gatinha afogada. Eu não posso evitar, vocês se expressam alto demais. Olha aqui, doutora Percy. Pois não. Se a senhora falar mais alguma coisa, eu vou expulsar a senhora da Associação dos Psicólogos. Já fui expulsa há muito tempo. Eu estou anos-luz à frente daquelas caretas. Eu quero falar. Não vai. Não. Nada, não. Não deixa ela falar, doutora Percy. Não, a senhora nunca mais vai ter paz na vida. Pode falar, bozena. Eu tenho um segredo pra contar, doutora. Mas é que eu não sei se eu deveria falar assim na frente de todos, sabe? Não, que isso. Pode falar, sim. Fala de uma vez. Olha lá. O grupo todo está querendo ajudá-la a superar esse problema, não é mesmo? Pode falar, a gente segura, fala. O que é, querida? Fala. 11 meses. Dizem que quando eu nasci, eu já tinha 3 dentes. E uma peruca ruiva. Agora tudo se explica, tá tudo muito claro. Doutora Percy, Pois não. talvez a senhora possa me ajudar. Porque eu tenho algumas compulsividades, entendeu? Eu sou muito... Tudo que eu faço muito. E seria mais ou menos o quê, Copélia? Sexo.
Eu sou uma vítima da carne. Ah, então precisamos tratar deste sintoma, não é mesmo? Mais tarde. Mais tarde. Agora eu vou ser vitimada. Eu marquei um lance aí com um carinha e vamos ver no que vai dar. Fui. Peraí, Copelli, eu ainda não terminei. Mas eu já. O teu problema, pensei que tu fala demais, cara. Por quê? De poucas palavras. O meu negócio é ação. A minha terapia é o lesco-lesco. Eu não tenho uma mãe. Eu tenho uma cartola de mágico. Meteu a mão, sai uma surpresa. Ó, já que a mamãe abriu os caminhos, por favor, vocês não querem aproveitar e cada um ir pra sua casa, não? Gente, pelo amor de Deus, eu não falei nada até agora. Não podemos perguntar. Porque também não interessa nada que a senhora for falar. No final da crise é a gente aqui. Poxa vida, mas... A não ser que a senhora repense e me dá licença pra vender cocada. Mas licença concedida, viu, dona Cidinha? Muito obrigada. E o meu trabalho na Suruja? Não, isso é meu, isso é meu. Não, eu já fui empossado e amanhã mesmo nós começaremos os reparos mais urgentes, não é? E o meu... Um momento, Álvaro. Eu acho que eu descobri qual é o problema do 11º andar. Ah, você descobriu? Mário Jorge, Celinha, Rita e Arnaldo são todos gays! Essa mulher é maluca. Louca, mas a cabeça dela lá vai falando. Isso é psicóloga da chave de... Olha aqui, se vocês querem saber, Ladir já desconfiava disso. São todos gays aqui. Isso é verdade, pai? É verdade, Morena. Ixi, sapatão tem uma coisa engraçada, né? Acha que todo mundo é gay. Sai daqui da minha casa agora. Já deu muito problema no programa de hoje. Vem. Tá aí. Eu gostei dessa doutora Percy. É. E eu vou tratar daquilo lá que ela falou, né, Tatá? Daquilo o quê, garota? Aquilo. Que eu sou agenciada por vocês desde criança. Negligenciada, Isadora. É, ou isso. Bom dia pra vocês, tá? Aí, Adonis, bora dar um chega lá na casa da doutora pra eu arrumar os encanamentos dela. Bora. Meu pai. Vocês sabem como que o pessoal chama aqui o 11º andar aqui do Bloco C? Como é que chamam? Gaiola das Loucas, daí. Vamos pra casa, Arnaldo? Eu, pelo menos, já peguei o cargo de Mário Jorge, né? Já é alguma coisa. Passar muito bem. E eu, pelo menos, recuperei a licença pra vender minhas cocadas. Vou te contar, viu? Se eu adivinhasse o destino, tinha dado um belo não pros dois, pra um e pra outro. Ô, Mário Jorge, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Você e seu Ladir... Bom dia, viu, Arnaldo? Bom dia. Não. Ô, Mário Jorge, espera aí um instante. Você acha que... Você acha que a opinião dela tá certa? Você acha que nós podemos ser gays? Você acha que é gay? Não, eu sei, eu confesso que eu nunca pensei nisso antes. Então esquece, Arnaldo. Lembre das palavras do grande poeta. Pense bem, meu rapaz. Se não foi de primeira, nem foi de segunda, talvez estejas velho demais para começar a dar a pinta. Tem razão! Bom dia. Bom dia, Mário Jorge! Bom dia, Arnaldo. Bom dia! E o seu gato, a sua luz e a sua TV a cabo são gato. Quando eu era mocinha... O seu gás não, o seu gato. E o seu gás, a sua luz e a sua TV a cabo são gato. Desculpa, errei, perdão. Volta. Reunião vai ter que ser feita aqui, né? Não é isso?
E você deixa o seu filho nas mãos dessa psicóloga fajuta, Celinha? E o seu galo? O sol mal surgia no horizonte e a cidade ainda respirava o silêncio pesado de uma madrugada que parecia arrastar-se como um animal lento, quando Ricardo saiu de seu apartamento com a sensação inquietante de que algo fora do lugar estava prestes a acontecer. Ele trancou a porta com cuidado, conferiu se o celular estava carregado e colocou os fones de ouvido, como se pudesse bloquear o mundo inteiro, mas o mundo parecia determinado a invadir cada fresta de sua rotina, desde o vizinho roncando no apartamento ao lado até o barulho distante de um caminhão de lixo que rasgava o silêncio com estridência. Caminhando pelas ruas vazias, Ricardo sentiu o vento frio bater no rosto, misturando o cheiro da manhã com a poluição ainda adormecida da cidade, e percebeu que o mesmo sentimento que o acompanhava há semanas, uma espécie de tensão difusa, não o abandonaria tão facilmente. Ele imaginou que aquele seria apenas mais um dia comum, mas, no fundo, algo gritava que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. Enquanto caminhava, seus pensamentos dançavam entre lembranças do passado e preocupações com o futuro, e cada passo ecoava como um tambor na calçada deserta, lembrando de que a cidade, embora parecesse adormecida, estava sempre atenta, observando, testando seus limites. Ricardo lembrou-se da reunião da noite anterior, do olhar rápido que trocara com Mariana, sua amiga de longa data, e do bilhete estranho que encontrara no bolso do casaco, escrito com uma caligrafia apressada e ilegível, mas que, de alguma forma, continha um aviso: não confie em quem parece amigo. Ele passou a mão pelo bolso, sentindo o papel dobrado, como se pudesse extrair algum segredo escondido entre as fibras, e, de repente, percebeu que estava sendo seguido. Ao virar o rosto, viu uma figura indistinta, vestida com roupas escuras, mantendo distância, mas acompanhando cada passo seu. O coração de Ricardo acelerou, e por um instante, a cidade deixou de ser apenas um cenário comum e tornou-se um labirinto de intenções ocultas, ruas e vielas transformadas em armadilhas silenciosas. Ele decidiu acelerar o passo, mas a figura também aumentou o ritmo, e Ricardo percebeu que não se tratava de coincidência. Algo maior estava em jogo, algo que ultrapassava qualquer lógica cotidiana. Ele entrou em um beco estreito, pensando em despistar o perseguidor, mas o beco era longo e a figura não recuou. Ao chegar ao fim, Ricardo se viu frente a frente com um velho armazém abandonado, suas portas de ferro rangendo. Com o vento e as janelas cobertas de poeira e teias de aranha, ele pensou em entrar, talvez para se esconder, talvez para confrontar o desconhecido, mas antes que pudesse decidir, a figura surgiu à sua frente, bloqueando a saída, e uma voz rouca disse: a bolsa ou a vida? Ricardo engoliu em seco, sem entender imediatamente se tratava de uma ameaça real ou de algum delírio da madrugada, mas os olhos da figura, frios e calculistas, não deixavam margem para dúvidas. A adrenalina tomou conta de seu corpo, e ele sentiu cada músculo pronto para reagir, mas algo em sua mente dizia para manter a calma, para observar antes de agir, porque qualquer movimento em falso poderia ser fatal. A figura estendeu a mão, exigindo que ele entregasse a pequena bolsa que carregava. Aquela que sempre considerará inofensiva, mas que, naquele instante, parecia conter segredos capazes de destruir vidas. Ricardo hesitou, e a figura repetiu, agora mais firme: a bolsa ou a vida, deixando claro que não havia espaço para negociações. Com um gesto rápido, Ricardo tentou agarrar a bolsa, mas a mão da figura interceptou o movimento, e um empurrão o fez recuar, batendo contra a parede de tijolos frios do armazém. O impacto fez seu corpo tremer, mas a determinação de não ceder prevaleceu, e ele se preparou para uma reação instintiva. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma segunda figura surgiu do canto escuro do armazém, apontando uma arma diretamente para o perseguidor, e disse com voz firme: deixa ele em paz, agora. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Cada respiração parecia amplificada, cada sombra parecia ganhar vida. E Ricardo percebeu que aquela noite seria apenas o começo de uma série de eventos que mudariam tudo o que ele conhecia. A primeira figura recuou, claramente surpresa pela intervenção, e a segunda figura se aproximou de Ricardo, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Ricardo aceitou, ainda atônito, e sentiu uma onda de alívio misturada com desconfiança, porque não havia tempo para entender plenamente quem eram aqueles desconhecidos e quais eram suas intenções. A figura que o ajudara a levantar-se disse apenas: meu nome é Daniel.
Você não está seguro sozinho. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Ricardo franziu o senho, tentando processar as informações, e perguntou de forma quase automática: quem são eles? O que querem comigo? Daniel olhou para ele com seriedade e respondeu: eles querem a bolsa. Não é apenas dinheiro, é algo mais. Algo que não pode cair em mãos erradas. A tensão aumentou enquanto Ricardo tentava lembrar o conteúdo da bolsa, e percebeu que, apesar de parecer apenas objetos pessoais, havia documentos, anotações, e talvez até informações comprometedoras de pessoas poderosas. O que antes parecia rotina agora se tornava uma trama perigosa, e cada decisão precisava ser tomada com cuidado extremo. Daniel sugeriu que saíssem do armazém imediatamente, e Ricardo concordou, sentindo que não havia outra escolha. Eles se moveram silenciosamente, aproveitando a escuridão e os recantos menos visíveis do prédio abandonado, evitando ser vistos pelas primeiras figuras que ainda rondavam. O ar frio da madrugada queimava seus pulmões, mas também trazia clareza, limpando a mente de Ricardo para focar apenas em sobreviver e proteger o que carregava. Conforme avançavam pelas ruas desertas, Ricardo começou a perceber padrões no comportamento daqueles que os perseguiam, sinais que antes passariam despercebidos. O modo como caminhavam, as pausas estratégicas, as mãos sempre prontas para agarrar, e como cada passo parecia calcular a distância entre eles e a vítima. Daniel explicou que não era a primeira vez que enfrentavam situações assim, que havia redes de pessoas dispostas a tudo para obter informações, dinheiro ou poder, e que a bolsa de Ricardo era a chave para algo muito maior do que ele jamais imaginara. A cada passo, Ricardo sentia a responsabilidade crescer, mas também uma determinação silenciosa de não se deixar dominar pelo medo. Eles encontraram um carro estacionado em um beco próximo, antigo, mas ainda funcional, e rapidamente entraram. Daniel ligou o motor e, com a mesma cautela com que haviam se movido pelo armazém, começaram a se afastar, observando as sombras pelas janelas e imaginando possíveis rotas de fuga. Ricardo olhou para a bolsa ao seu lado e sentiu uma estranha mistura de medo e curiosidade, pensando no que poderia ver dentro que causasse tanto perigo. Enquanto dirigiam, Daniel contou fragmentos da história, mencionando pessoas influentes, uma organização secreta e segredos que poderiam abalar estruturas inteiras. Ricardo absorvia cada palavra, tentando conectar os pontos, mas também consciente de que cada detalhe poderia ser vital para sua sobrevivência. O carro serpenteava pelas ruas da cidade ainda adormecida, desviando de veículos ocasionais e evitando cruzar com figuras suspeitas, e cada minuto parecia estender-se em intensidade, como se o tempo tivesse se transformado em algo tangível, pesado e palpável. Ricardo sentiu que a madrugada se tornará um campo de batalha invisível, onde cada decisão, cada movimento, podia significar a diferença entre viver e morrer. A bolsa ao seu lado parecia pulsar com a energia da trama que se desenrolava, e ele percebeu que, a partir daquele momento, sua vida jamais seria a mesma. Eles chegaram a um edifício discreto, quase invisível à vista desatenta, onde Daniel explicou que poderiam ficar temporariamente seguros, mas que precisariam agir rapidamente, porque aqueles que os perseguiam eram persistentes e implacáveis. Ricardo entrou no prédio, sentindo o peso de cada passo, consciente de que o sussurro do vento e o rangido das portas não eram apenas ruídos, mas sinais de que estavam sendo observados. No interior, Daniel mostrou-lhe uma sala segura, com câmeras e um sistema de comunicação próprio, e disse que poderiam planejar o próximo passo. Ricardo sentou-se, olhando a bolsa, refletindo sobre a estranheza de tudo aquilo, sobre como uma simples caminhada matinal havia se transformado em uma teia complexa de perigos e mistérios, e sentiu, pela primeira vez, a verdadeira dimensão da frase que ouvirá: a bolsa ou a vida. Ele sabia que a escolha não era simples, que cada decisão teria consequências, e que, talvez, a vida que conhecera até aquele momento tivesse chegado ao fim, substituída por uma realidade onde confiança, coragem e inteligência seriam as únicas armas capazes de mantê-lo vivo. Enquanto observava Daniel operando os sistemas de segurança e traçando rotas possíveis, Ricardo começou a se preparar mentalmente para o que viria, consciente de que a aventura que se iniciará naquela madrugada era apenas o começo de uma jornada que testaria todos os limites de sua coragem, e que, no centro de tudo, estava a pequena bolsa, aparentemente comum, mas capaz de decidir destinos, mudar vidas e talvez, até mesmo, determinar quem sobreviveria para contar a história.
Ricardo permaneceu sentado na sala segura, observando as luzes dos monitores piscarem como pequenos faróis de alerta, sentindo o coração bater acelerado, não apenas pelo perigo iminente, mas pela responsabilidade que recaiu sobre seus ombros de maneira súbita e inesperada. Cada pequeno som do edifício parecia ecoar com significado próprio, e o leve zumbido dos equipamentos misturava-se à tensão que preenchia o ambiente, criando uma atmosfera quase palpável de expectativa. Daniel, sentado em frente a ele, digitava códigos e conferia imagens das câmeras instaladas nos arredores, revelando sombras e figuras distantes que se moviam com paciência quase predatória, como se a cidade inteira tivesse se transformado em um tabuleiro de xadrez e eles fossem peças recém-chegadas, vulneráveis, mas estratégicas. Ricardo olhou novamente para a bolsa, sentindo que algo dentro dela vibrava com urgência, como se cada dobra de tecido contivesse um segredo que pulsava em sintonia com os eventos ao seu redor, e se perguntou se todo aquele caos teria começado por acaso ou se fora cuidadosamente planejado, e se a resposta importava realmente agora. Ele tentou respirar fundo, imaginando que a calma poderia ser uma arma tão eficaz quanto qualquer tática de defesa, mas o ar carregado da sala parecia conspirar contra, tornando cada inspiração um lembrete da fragilidade da vida. Daniel finalmente se voltou para ele, com expressão grave, e disse que precisavam sair dali antes que os perseguidores percebessem que haviam desaparecido do local original, explicando que haviam sido rastreados desde o momento em que Ricardo deixara o apartamento, e que a organização responsável não era apenas persistente, mas extremamente organizada, com contatos em vários pontos da cidade, capazes de prever movimentos e antecipar fugas. Ricardo engoliu em seco, sentindo que a magnitude da situação ultrapassava qualquer entendimento cotidiano, e que cada decisão futura exigiria cautela extrema, inteligência e, sobretudo, coragem, porque a simples imprudência poderia transformar cada passo em um passo em direção à morte. Daniel sugeriu que pegassem um veículo menos perceptível, descartando o carro antigo que os trouxera até ali, e explicou que teriam que se misturar à rotina da cidade, desaparecer na multidão, enquanto a organização tentaria rastreá-los através de câmeras, veículos de monitoramento e informantes dispostos a qualquer coisa por dinheiro ou poder. Ricardo concordou, percebendo que não havia alternativa, e sentiu que a noite que começara com uma simples caminhada transformará-se em uma guerra silenciosa, onde inteligência, estratégia e instinto eram as únicas armas válidas. Eles saíram do prédio discreto, movimentando-se com passos calculados, evitando ruas principais e utilizando atalhos que Daniel conhecia bem, quase como se cada esquina tivesse sido memoricamente registrada como parte de um mapa de segurança. Ricardo sentia que cada sombra se tornava suspeita, que cada pessoa aparentemente comum poderia ser uma ameaça, e que a bolsa ao seu lado não era apenas um objeto, mas a peça central de uma trama que misturava dinheiro, poder e segredos que poderiam abalar a vida de muitas pessoas. Conforme avançavam pelas ruas estreitas e pouco iluminadas, Daniel explicou mais sobre a bolsa, mencionando que continha documentos que não deveriam cair nas mãos erradas, informações comprometedoras sobre figuras influentes e dados que poderiam desencadear uma série de eventos catastróficos. Se expostos, Ricardo percebeu que a responsabilidade sobre ele era enorme, e que a simples posse da bolsa transformava-o em alvo, em peça-chave de uma disputa invisível que se desenrolava na cidade sem que a maioria percebesse. Enquanto caminhavam, ouviram um ruído distante de passos, e Daniel sinalizou para que se escondessem atrás de um veículo estacionado. Os passos se aproximavam, e a tensão tornou-se quase sufocante, como se o ar tivesse se transformado em um obstáculo físico. Duas figuras passavam, aparentemente procurando algo, e Ricardo percebeu o quanto pequenos detalhes poderiam ser decisivos, desde o modo como respiravam até a cadência dos passos, e sentiu que cada movimento errado poderia significar a diferença entre vida e morte. Quando o perigo imediato passou, Daniel sugeriu que continuassem até uma estação de metrô próxima, menos monitorada, onde poderiam embarcar e desaparecer temporariamente. Misturando-se à multidão que começava a acordar, Ricardo seguiu em silêncio, absorvendo cada instrução, cada alerta, percebendo que, naquela madrugada, aprenderá mais sobre vigilância, perigo e sobrevivência do que em toda a vida anterior. Ao chegar à estação, eles embarcaram em um trem vazio, e Ricardo sentiu um breve alívio, como se a movimentação do veículo e a ausência de olhares suspeitos oferecessem algum tipo de proteção momentânea. Enquanto o trem avançava, Daniel começou a explicar como funcionava a organização que os perseguia, mencionando que não se tratava
de criminosos comuns, mas de uma rede estruturada, com membros infiltrados em diversas áreas, desde segurança pública até empresas privadas, sempre buscando informações valiosas, dinheiro ou objetos de interesse. Ricardo percebeu que a bolsa que carregava era muito mais que um objeto físico, era a chave para uma disputa de poder que transcendia o comum, e que, de certa forma, agora fazia parte de algo maior, uma engrenagem que não podia controlar totalmente. Ele refletiu sobre Mariana, sobre a vida que deixará para trás, e sobre o quanto aquela situação poderia afetar pessoas inocentes, e sentiu uma mistura de medo, responsabilidade e determinação, porque a escolha de manter a bolsa em segurança tornará-se um imperativo moral tanto quanto estratégico. Ao desembarcarem na estação seguinte, eles encontraram ruas mais movimentadas, pessoas indo e vindo, e Ricardo percebeu que o mundo continuava alheio à trama que se desenrolava ao seu redor. Daniel sugeriu que se separassem temporariamente, para reduzir a possibilidade de serem seguidos, e que se encontrassem mais tarde em um local seguro previamente combinado. Ricardo concordou, mas sentiu a ansiedade crescer, porque mesmo entre multidões, cada sombra parecia carregar uma ameaça, e a sensação de estar sempre vigiado tornava cada decisão mais pesada. Ele caminhou por ruas estreitas, mantendo a bolsa próxima, observando cada movimento suspeito, cada olhar que parecia mais atento do que deveria, e percebeu que o perigo não estava apenas nas figuras visíveis, mas em informações, em rastros deixados inadvertidamente, em cada detalhe que poderia ser interpretado pelos perseguidores. Ao entrar em um pequeno café que começava a abrir suas portas, Ricardo se sentou em um canto discreto, observando as câmeras e as pessoas, tentando analisar padrões, identificar riscos e preparar-se mentalmente para o que viria. O barulho de xícaras, conversas e o aroma de café fresco pareciam normais, mas Ricardo sabia que, sob a superfície da rotina, havia movimentos invisíveis, espiões em potencial, olhos atentos que poderiam descobrir a posição dele a qualquer momento. Ele tomou um gole de café, sentindo a bebida aquecer o corpo, e começou a planejar, mentalmente, as rotas de fuga, as possíveis estratégias de distração e os pontos onde poderia se refugiar caso a situação se complicasse. O tempo passava lentamente, e cada minuto parecia carregado de significado, porque a bolsa que carregava não era apenas objeto de valor, mas uma espécie de catalisador que determinava ações, decisões e destinos. Ricardo percebeu que, a partir daquele momento, não podia mais se permitir erros, distrações ou subestimar a inteligência de seus adversários, porque cada passo em falso poderia custar não apenas sua vida, mas a vida de pessoas que, direta ou indiretamente, poderiam ser afetadas. Enquanto planejava mentalmente, observou uma figura familiar entrando no café, e por um instante pensou ter reconhecido alguém do passado, mas logo percebeu que era apenas um reflexo de suas memórias, lembranças de momentos mais simples, quando sua vida não estava entrelaçada com segredos, perseguições e escolhas de vida ou morte. A presença da bolsa pesava em suas mãos e na consciência, lembrando-o constantemente de que aquele objeto aparentemente comum era, na verdade, um portal para uma realidade que desafiava qualquer lógica cotidiana. Daniel entrará em contato através de mensagens codificadas, indicando que havia identificado um ponto seguro para que se encontrassem, mas que precisariam agir rapidamente, porque os perseguidores ainda estavam ativos, e cada minuto de hesitação aumentava o risco. Ricardo fechou os olhos por um instante, respirando fundo, tentando reunir forças, porque a combinação de medo, responsabilidade e urgência criava uma tensão quase insuportável, e cada ação futura exigiria coragem e inteligência. Ele se levantou, ajustou a bolsa, e saiu do café, misturando-se à movimentação matinal, consciente de que cada olhar poderia ser investigativo, cada sombra uma ameaça. Caminhando pelas ruas movimentadas, ele percebeu que a cidade, que antes parecia apenas cenário, transformará-se em uma teia complexa de possibilidades, riscos e decisões, e que a sobrevivência dependeria de sua habilidade de interpretar sinais, de antecipar movimentos e de agir com precisão cirúrgica. Enquanto avançava, sentiu que a madrugada, embora terminada, ainda deixará sua marca, porque a bolsa que carregava simbolizava muito mais do que objetos e documentos, simbolizava escolhas, destinos e a linha tênue entre vida e morte. Cada passo que dava o aproximava de Daniel, do ponto seguro, e também do desconhecido que aguardava, e Ricardo sabia que, ao cruzar aquele limiar, não haveria retorno, que a vida que conhecera até então tinha se dissolvido em uma realidade onde cada decisão,
cada movimento, cada respiração, poderia definir não apenas seu futuro, mas o futuro daqueles cujos destinos estavam interligados ao conteúdo da bolsa. E que, a partir daquele momento, a frase a bolsa ou a vida deixava de ser apenas uma ameaça para tornar-se uma verdade tangível, inevitável e completamente urgente. Ricardo avançava pelas ruas movimentadas, misturando-se à multidão, sentindo o peso da bolsa cada vez mais presente, como se o tecido carregasse não apenas documentos, mas uma energia própria, uma urgência silenciosa que pulsava em sintonia com a adrenalina que percorria suas veias. Cada passo parecia carregado de significado, e ele percebia que a cidade não era mais apenas um espaço físico, mas um terreno de vigilância constante, onde cada olhar poderia revelar intenções ocultas, e cada movimento poderia ser monitorado por aqueles que os perseguiam. Ele lembrava-se das palavras de Daniel, da forma como explicará a complexidade da rede que os caçava, uma organização que não deixava rastros óbvios, mas que conseguia rastrear pessoas através de detalhes sutis, tecnologia avançada e contatos estrategicamente posicionados. Enquanto caminhava, Ricardo sentiu uma mistura de medo e determinação, consciente de que cada decisão poderia alterar o curso de sua vida, e que, de certa forma, a bolsa era o pivô de uma trama que excedia qualquer compreensão lógica. Ele observava cada esquina, cada loja, cada sombra projetada pelas luzes da manhã, buscando padrões, sinais, qualquer detalhe que pudesse indicar a presença de um observador, e sentia que sua percepção se tornará mais aguçada, quase sobre-humana, porque a sobrevivência exigia atenção absoluta, análise constante e reações imediatas. Ao dobrar uma esquina, Ricardo percebeu um veículo parado em frente a um prédio, seus vidros escurecidos ocultando figuras desconhecidas, e a sensação de ser observado voltou a apertar seu peito, lembrando de que, naquele jogo silencioso, cada momento de descuido poderia ser fatal. Ele continuou a caminhar, adotando movimentos erráticos, mudando de ritmo, cruzando ruas de forma imprevisível, tentando despistar qualquer observador, e a bolsa parecia pesar mais a cada passo, lembrando de que seu conteúdo era mais valioso do que qualquer bem material que já possuíra. Ao alcançar um beco pouco iluminado, Ricardo sentiu uma presença atrás de si, uma sombra que parecia acompanhar cada movimento, e instintivamente girou o corpo, mas não havia ninguém. A sensação, entretanto, não desapareceu, e ele percebeu que os perseguidores usavam não apenas força, mas inteligência e paciência, aguardando o momento certo para agir, estudando padrões e explorando fraquezas. Quando finalmente chegou ao ponto de encontro indicado por Daniel, uma pequena praça discreta, ele avistou o amigo, que já o esperava próximo a uma fonte coberta de folhas, observando atentamente os arredores. Daniel acenou discretamente, e Ricardo se aproximou, sentindo que cada passo que dava diminuía o espaço entre segurança e risco. Eles se cumprimentaram com um gesto rápido, quase imperceptível, conscientes de que qualquer sinal poderia ser interpretado por terceiros. Daniel explicou que o plano precisava continuar em movimento, que permanecer na praça por muito tempo seria arriscado, e que a próxima etapa envolvia atravessar a cidade até um local seguro, um apartamento com múltiplas saídas e medidas de segurança, onde poderiam analisar o conteúdo da bolsa sem serem detectados. Ricardo ouviu atentamente, absorvendo cada instrução, cada alerta, percebendo que a noite e a madrugada anteriores haviam apenas iniciado uma sequência de eventos que se tornaria cada vez mais complexa e perigosa. Enquanto se dirigiam ao veículo que Daniel havia preparado, Ricardo refletiu sobre como sua vida mudará radicalmente em questão de horas, e sobre como decisões simples, como sair para caminhar ou atender a uma mensagem, poderiam desencadear situações inimagináveis. Ele se lembrava de Mariana, imaginando se ela estaria segura, se sabia algo sobre os eventos, e sentiu uma pontada de culpa, porque ao carregar a bolsa, havia involuntariamente colocado em risco pessoas próximas. Ao entrar no veículo, Ricardo observou o interior, um carro discreto, comum à primeira vista, mas equipado com tecnologia de rastreamento e comunicação, permitindo que pudessem monitorar o trajeto e receber informações em tempo real. Daniel ligou o motor, e eles começaram a se mover pela cidade, desviando de áreas com câmeras visíveis e evitando ruas que poderiam ser monitoradas. Ricardo sentiu a tensão aumentar a cada quarteirão percorrido, consciente de que a qualquer momento poderiam ser interceptados, e que o menor erro poderia custar caro. Enquanto avançavam, Daniel explicou que o grupo que os perseguia não apenas queria
bolsa, mas estava disposto a utilizar qualquer recurso para obtê-la, desde suborno e intimidação até violência direta, e que cada movimento deles precisava ser estratégico, imprevisível e cuidadosamente calculado. Ricardo absorvia cada palavra, sentindo que a responsabilidade sobre a bolsa havia se tornado uma carga quase física, e que proteger seu conteúdo não era apenas uma questão de sobrevivência pessoal, mas de impedir que informações caíssem nas mãos erradas, à medida que atravessavam bairros menos movimentados. Ricardo observava o cotidiano das pessoas alheias à trama que se desenrolava, percebendo como a vida seguia indiferente aos dramas ocultos que poderiam mudar destinos. E sentiu que a realidade que conhecia havia sido substituída por um cenário onde segredo, vigilância e risco ditavam regras invisíveis. Daniel conduziu o carro até um conjunto de ruas sinuosas, evitando as principais avenidas, e explicou que precisariam usar entradas secundárias para acessar o prédio seguro, minimizando a chance de serem seguidos. Ricardo notou como a cidade parecia diferente, quase transformada, com sombras mais longas, detalhes antes insignificantes tornando-se sinais, e cada movimento de pedestres ou veículos despertando suspeitas. Ao se aproximarem do prédio seguro, perceberam que figuras estranhas observavam a área de longe, e Daniel sugeriu que fizessem uma abordagem indireta. Contornando o quarteirão antes de entrar, Ricardo sentiu a adrenalina subir, cada fibra de seu corpo alerta, os sentidos ampliados, e a bolsa parecia vibrar em sintonia com a tensão crescente. Quando finalmente chegaram à entrada secundária, Daniel utilizou um código para destrancar a porta, e ambos entraram rapidamente, fechando atrás de si. Sentindo um breve alívio, o interior do prédio era protegido, equipado com câmeras, sensores e sistemas de comunicação que permitiam monitorar o exterior, e Ricardo percebeu que ali, finalmente, poderiam planejar os próximos passos sem a constante sensação de ser observado. Daniel conduziu Ricardo a uma sala isolada, explicando que poderiam analisar o conteúdo da bolsa, identificar riscos e determinar estratégias de proteção, e Ricardo sentou-se, observando cada detalhe da sala, consciente de que aquele espaço representava um ponto de inflexão, onde a segurança temporária permitiria raciocínio, planejamento e ação coordenada. Ao abrir a bolsa, Ricardo sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade, examinando documentos, anotações e objetos que, à primeira vista, poderiam parecer triviais, mas que Daniel explicava serem extremamente valiosos, capazes de desencadear consequências graves se expostos. Eles estudaram cada item, traçando relações, identificando possíveis ameaças e considerando cenários de fuga, proteção e contingência. Ricardo percebeu que a complexidade da situação exigia não apenas cautela, mas também inteligência estratégica, porque cada passo mal calculado poderia ser explorado pelos perseguidores. Enquanto trabalhavam, Daniel contou mais sobre os antecedentes da organização que os caçava, mencionando redes de influência, aliados em posições de poder e a habilidade de monitorar pessoas discretamente. E Ricardo compreendeu que a bolsa era apenas uma peça dentro de um jogo maior, e que proteger seu conteúdo era, na verdade, proteger vidas e impedir que informações perigosas fossem utilizadas de forma indevida. A tensão da madrugada parecia se estender, e Ricardo sentiu que o tempo passava de forma distorcida, cada minuto carregando significados intensos, e cada respiração lembrando de que estava imerso em um cenário onde sobrevivência, estratégia e coragem eram cruciais. Daniel sugeriu que fizessem uma divisão do trabalho, com Ricardo mantendo a vigilância sobre possíveis ameaças externas, enquanto ele analisava os documentos, e Ricardo aceitou, percebendo que não podia mais ser um observador passivo, que cada ação sua teria impacto direto, e que a responsabilidade sobre a bolsa e sobre a própria vida exigia envolvimento total. Durante a análise, Ricardo começou a identificar padrões, conexões e informações que poderiam ser exploradas tanto por eles quanto pelos perseguidores, e percebeu que o perigo não estava apenas fora do prédio, mas também na complexidade das informações que carregava, capazes de atrair atenção indesejada. Enquanto discutiam estratégias, Ricardo sentiu que algo mudava dentro dele, que o medo inicial dava lugar a uma determinação silenciosa, uma vontade de não se deixar dominar, de usar inteligência, observação e ação coordenada para controlar a situação e proteger o que agora considerava vital. A bolsa, que antes parecia apenas um objeto, tornará-se um símbolo de responsabilidade, coragem e risco.
E cada decisão tomada ao seu redor refletia diretamente sobre a linha tênue entre sobrevivência e desastre. À medida que o dia avançava, Ricardo e Daniel continuaram a analisar o conteúdo, traçar rotas seguras e planejar contingências, conscientes de que os perseguidores não desistiriam facilmente, e que cada movimento, cada escolha e cada passo precisaria ser calculado com precisão cirúrgica, porque, no mundo que agora habitavam, a frase "a bolsa ou a vida" não era apenas uma ameaça, mas uma realidade tangível, incessante e inevitável, que ditava regras invisíveis e desafiava a compreensão de qualquer pessoa que não estivesse totalmente imersa na teia de perigo, estratégia e segredo que se desenrolava diante deles, e Ricardo sentiu, de maneira profunda e irrevogável, que sua vida havia mudado para sempre, transformando cada instante em um teste de coragem, inteligência e resistência, e que a jornada para proteger a bolsa estava apenas começando. Ricardo permaneceu sentado na sala segura, a bolsa ao seu lado pulsando como se tivesse vida própria, e observava cada detalhe do ambiente com atenção quase obsessiva, sabendo que a segurança temporária oferecida pelo prédio não significava imunidade. Apenas um breve intervalo em uma batalha constante de vigilância, estratégia e astúcia. Daniel, concentrado nos documentos e nas anotações espalhadas sobre a mesa, falava pouco, mas cada palavra carregava o peso de experiência, conhecimento e uma calma que contrastava com a tensão que Ricardo sentia crescer a cada instante. Ele percebeu que a responsabilidade sobre a bolsa havia mudado não apenas sua rotina, mas também sua percepção de mundo, transformando objetos aparentemente comuns em peças-chave de um jogo invisível que movimentava pessoas, poder e segredos com precisão silenciosa. A cidade lá fora continuava indiferente, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquele apartamento, mas Ricardo sentia a presença dos perseguidores em cada sombra, cada reflexo, cada som distante, e sabia que, em qualquer momento, a situação poderia explodir em caos, exigindo decisões rápidas e inteligentes. Daniel sugeriu que começassem a traçar cenários de fuga caso os perseguidores descobrissem sua localização, e Ricardo percebeu que cada possibilidade precisava ser contemplada, desde rotas alternativas até a preparação de pontos de encontro, porque a qualquer deslize, qualquer sinal perceptível poderia ser explorado pelos inimigos, transformando a noite em um campo de batalha invisível e mortal. Enquanto analisavam a bolsa, Ricardo começou a compreender a complexidade das informações contidas nela, que iam além de simples documentos ou dinheiro, revelando conexões, contatos e registros que poderiam desencadear consequências graves, e cada detalhe precisava ser interpretado, protegido e utilizado com cautela extrema. A tensão era quase tangível, o ar parecia pesado, e cada gesto, cada movimento dentro da sala era calculado. Porque a percepção de perigo tornava qualquer descuido fatal, Daniel explicou que os perseguidores não eram apenas agressivos, mas meticulosos, capazes de estudar padrões, antecipar movimentos e explorar vulnerabilidades. E Ricardo percebeu que sua mente precisava funcionar com precisão máxima, cada decisão sendo uma peça em um jogo complexo de sobrevivência e estratégia. Enquanto organizavam os documentos, Ricardo sentiu que estava aprendendo uma nova linguagem de risco, observação e inteligência, uma habilidade que surgia de maneira instintiva e que se tornava essencial para navegar naquele mundo invisível de ameaças e segredos. A bolsa, que antes parecia apenas um objeto físico, agora representava responsabilidade, poder e perigo. E Ricardo compreendeu que protegê-la significava, em essência, proteger a si mesmo e a todos que poderiam ser impactados por suas informações. Daniel sugeriu que fizessem uma divisão de tarefas, com Ricardo mantendo vigilância sobre entradas, saídas do prédio, enquanto ele analisava detalhadamente cada documento, e Ricardo aceitou, sentindo que o papel que desempenhava se tornava cada vez mais crucial, enquanto Ricardo observava pelas janelas discretas, notando o movimento na rua. Cada figura se transformava em um possível risco, cada som distante em um alerta, e ele percebeu que sua percepção se afinara de maneira quase sobre-humana, sensível a qualquer detalhe que pudesse indicar perigo. Horas passaram, e a análise da bolsa revelou padrões que poderiam ser utilizados tanto por eles quanto pelos perseguidores, tornando a situação ainda mais delicada, porque o conhecimento contido nos documentos não era apenas valioso, mas perigoso, capaz de atrair atenção indesejada e manipular destinos. Ricardo sentiu que o dia se arrastava em uma sequência interminável de decisões, observações e cálculos, e que sua vida havia sido irrevogavelmente alterada, cada instante carregando peso moral, estratégico e emocional, enquanto
revisavam os documentos. Daniel revelou que a organização que os caçava tinha ramificações que alcançavam esferas de poder, desde autoridades locais até grandes corporações, e que qualquer movimento mal calculado poderia expor não apenas a eles, mas também pessoas inocentes. Ampliando a responsabilidade sobre cada ação, Ricardo absorvia cada detalhe, percebendo que a estratégia precisava envolver não apenas proteção física, mas também análise de informações, previsão de movimentos e manipulação de percepções, porque o jogo não era apenas de força, mas de inteligência, paciência e astúcia. Ao longo da manhã, Ricardo sentiu seu corpo cansar, mas a mente permanecia alerta, processando informações, avaliando riscos e planejando respostas. Consciente de que qualquer vacilo poderia ser explorado pelos inimigos, a tensão, embora invisível para quem olhasse de fora, era quase palpável dentro da sala, cada respiração carregada de expectativa, cada gesto calculado com precisão. E a bolsa permanecia como o centro de tudo, um objeto aparentemente comum, mas capaz de determinar vidas e destinos. Daniel sugeriu que preparassem uma rota de fuga em caso de invasão, utilizando saídas secundárias, rotas subterrâneas e veículos alternativos, garantindo que pudessem se deslocar rapidamente caso o prédio fosse comprometido. Ricardo aceitou, percebendo que a combinação de planejamento, observação e improvisação era a chave para manter a bolsa segura e sobreviver à perseguição constante. Enquanto organizavam mapas, horários e pontos de encontro, Ricardo começou a refletir sobre sua própria transformação, percebendo que a experiência o moldara de maneira profunda, desenvolvendo habilidades que jamais imaginara possuir, desde análise estratégica até vigilância intuitiva. E que cada instante de tensão contribuiu para um aprendizado que ia além da sobrevivência. Daniel mencionou que o próximo passo envolveria movimentação durante horários de maior fluxo de pessoas, utilizando multidões como camuflagem, enquanto mantinham comunicação discreta e monitoramento constante, garantindo que pudessem chegar a outro ponto seguro sem serem detectados. Ricardo percebeu que cada detalhe, desde a escolha de ruas até o ritmo dos passos, seria decisivo, e que a percepção de risco precisava ser constante, porque os perseguidores não descansavam, e cada movimento podia ser previsto e explorado. Enquanto analisava a bolsa, Ricardo notou que havia pequenos sinais, anotações codificadas e símbolos que indicavam relações entre pessoas e eventos, revelando que a complexidade da situação ia além da simples posse de documentos, e que agora estava imerso em uma rede de informações que exigia inteligência e discrição. O peso da responsabilidade tornou-se quase físico, e Ricardo sentiu que cada decisão refletia diretamente sobre a vida de outros, sobre a integridade da missão e sobre sua própria sobrevivência. Daniel sugeriu que descansassem brevemente, porque o cansaço poderia comprometer julgamento, observação e reação, e Ricardo concordou, sabendo que a tensão acumulada nas últimas horas havia atingido limites extremos. Mesmo durante o breve descanso, Ricardo permaneceu alerta, atento a qualquer som, sombra ou movimento suspeito, sentindo que o perigo não descansava, e que a segurança era sempre temporária, uma pausa momentânea antes da próxima movimentação estratégica. Ao acordar, sentiram que precisavam se preparar para a próxima fase, que envolvia deslocamento até outro ponto seguro, onde poderiam analisar a bolsa com mais profundidade, traçar planos de ação e se antecipar às possíveis investidas dos perseguidores. Ricardo sentiu que, embora amanhã tivesse trazido alguma clareza e organização, a complexidade do jogo que agora fazia parte exigia vigilância contínua, raciocínio estratégico e disposição para agir com rapidez e precisão. Enquanto se preparavam para sair, Daniel reforçou a importância de manter comunicação constante, observar padrões e antecipar movimentos, lembrando que a bolsa não era apenas um objeto, mas a peça central de um jogo invisível, onde inteligência, paciência e coragem seriam essenciais para a sobrevivência. Ricardo ajustou a bolsa, verificou a posição dos objetos e sentiu que cada detalhe contava, cada gesto, cada passo, cada decisão, e ao atravessar o corredor até a saída, percebeu que sua vida jamais seria a mesma, que a simples posse da bolsa transformará a cada instante em um teste de habilidade, coragem e resistência. E que a frase que ouvirá desde o primeiro encontro com os perseguidores, a bolsa ou a vida, não era apenas uma ameaça, mas a realidade tangível que definiria cada momento a partir daquele ponto, tornando cada decisão crítica, cada movimento potencialmente decisivo, e cada passo um desafio entre sobrevivência e desastre.
Ao saírem do prédio seguro, Ricardo sentiu o ar fresco da tarde como um alívio temporário, mas também como um lembrete de que cada segundo fora protegido apenas por sua própria vigilância e pela experiência de Daniel. O trânsito, o ruído distante e a movimentação das pessoas pareciam normais para qualquer observador desatento, mas para Ricardo, cada detalhe carregava potencial ameaça, cada sombra e cada passo eram sinais possíveis de atenção indesejada, enquanto caminhavam em direção ao carro que Daniel havia posicionado estrategicamente. Ele refletiu sobre a transformação que sua vida havia sofrido desde aquela madrugada. Como um simples objeto, a bolsa conseguirá reconfigurar sua percepção de segurança, rotina e risco, impondo sobre ele uma responsabilidade que transcendia qualquer expectativa anterior. Daniel abriu a porta do carro com cuidado, olhando rapidamente para todos os lados, e ambos entraram silenciosamente, como se a discrição fosse a primeira lei da sobrevivência. Ricardo sentou-se ao lado, observando os reflexos nos vidros e analisando cada movimento de pedestres, veículos e mesmo de sombras, aprendendo a decodificar sinais que antes passariam despercebidos, percebendo que a cidade havia se tornado uma trama de vigilância invisível, onde cada elemento poderia ser instrumento de observação ou ameaça. Daniel ligou o motor, e o veículo começou a se mover lentamente, evitando ruas principais, desviando-se de rotas previsíveis, e Ricardo compreendeu que a segurança dependia não apenas de velocidade, mas de estratégia, alternância de rotas e utilização de padrões inesperados, explorando a imprevisibilidade como arma, à medida que avançavam. Daniel explicou que o próximo ponto seguro era uma cobertura discreta em um prédio antigo, equipado com saídas secundárias e tecnologia de monitoramento, um local onde poderiam finalmente analisar a bolsa sem interrupções, planejar estratégias de contingência e se preparar para possíveis confrontos. Ricardo observava atentamente, registrando mentalmente cada detalhe do trajeto, antecipando possíveis riscos, sentindo que sua percepção e capacidade de raciocínio se expandiam de maneira quase instintiva, e que a tensão constante exigia não apenas atenção, mas disciplina emocional. Enquanto se aproximavam do prédio, Daniel alertou que havia patrulhas de observação nas proximidades, e que eles precisariam entrar de maneira indireta, contornando ruas, utilizando becos e passando por entradas secundárias. Para não serem detectados, Ricardo sentiu a adrenalina subir, mas também uma clareza mental que o ajudava a antecipar movimentos, calcular riscos e decidir rapidamente. Percebendo que a experiência adquirida nas últimas horas estava moldando habilidades que jamais imaginara possuir, ao estacionarem o carro discretamente, Daniel indicou a entrada secundária, e ambos avançaram com cuidado, mantendo o silêncio absoluto, cada passo medido, cada respiração controlada, cientes de que qualquer ruído poderia ser interpretado como sinal de presença. Ao adentrarem o prédio, Ricardo percebeu como a arquitetura antiga oferecia esconderijos naturais, corredores estreitos e escadas secundárias que facilitavam movimentação estratégica. E Daniel explicou que havia estudado cada detalhe para maximizar segurança e minimizar risco de exposição. Na cobertura, a vista da cidade parecia normal, mas para Ricardo, cada movimento nas ruas e telhados se tornava informação, cada ponto de observação um alerta. Cada ruído potencialmente significativo. Eles entraram na sala preparada para análise da bolsa, e Ricardo sentou-se, sentindo a tensão se misturar com a sensação de dever, sabendo que aquele momento exigiria máxima concentração, porque qualquer erro poderia ser explorado por seus perseguidores. Daniel começou a abrir a bolsa, separando documentos, anotações e pequenos dispositivos que, à primeira vista, pareciam comuns, mas que continham informações estratégicas, registros de contatos e dados que poderiam mudar o equilíbrio de poder dentro da rede que os perseguia. Enquanto revisavam o conteúdo, Ricardo começou a traçar padrões, identificar possíveis ameaças e considerar cenários de ação, percebendo que a bolsa não era apenas um objeto físico, mas uma representação de conhecimento, poder e risco, capaz de influenciar decisões, destinos e vidas. Cada documento examinando revelava conexões, potenciais aliados e inimigos, dados estratégicos e segredos que precisavam ser protegidos a todo custo, e Ricardo sentiu que a responsabilidade sobre aquele material excedia qualquer noção anterior de importância. Daniel explicou que a organização que os perseguia tinha múltiplos níveis, com agentes infiltrados em várias áreas, capazes de rastrear movimentos, manipular informações e criar armadilhas elaboradas,
e que cada ação deles precisava ser pensada com antecipação e cuidado, Ricardo absorvia cada detalhe, percebendo que proteger a bolsa significava mais do que garantir a própria sobrevivência, mas também impedir que informações caíssem em mãos erradas, potencialmente destruindo vidas ou desencadeando conflitos. Enquanto analisavam, Ricardo começou a perceber padrões sutis nos documentos, símbolos, anotações codificadas e ligações entre pessoas e eventos, entendendo que cada detalhe poderia ser chave para antecipar ações da organização, evitar armadilhas e criar oportunidades de manobra. Daniel sugeriu que elaborassem planos de contingência, considerando múltiplos cenários, saídas alternativas, pontos de encontro e estratégias de dissimulação, e Ricardo compreendeu que o planejamento era tão crucial quanto a própria proteção física da bolsa. Enquanto dividiam tarefas, Ricardo manteve vigilância sobre os arredores, observando movimentos nas ruas, possíveis observadores e detalhes sutis que pudessem indicar a presença de inimigos, percebendo que a atenção constante e a interpretação de sinais eram vitais para a sobrevivência. A tensão era contínua, cada momento carregado de significado, e Ricardo sentiu que seu corpo e mente funcionavam em estado máximo de alerta, reagindo a estímulos, interpretando padrões e antecipando riscos de maneira instintiva. À medida que a tarde avançava, Daniel comentou que precisariam se mover novamente em breve, aproveitando um período de menor atenção dos perseguidores, utilizando rotas complexas e pontos de passagem estratégicos, para chegar a outro local seguro onde poderiam continuar a análise e reorganização da bolsa. Ricardo sentiu a pressão aumentar, consciente de que cada movimento precisava ser calculado, que a vigilância constante da organização tornava cada passo um desafio, e que a sobrevivência dependia de precisão, inteligência e disciplina emocional. Enquanto se preparavam para a movimentação, Ricardo notou pequenos detalhes do prédio que poderiam ser explorados para a segurança, desde escadas secundárias até áreas de cobertura visual, compreendendo que o ambiente era tão parte da estratégia quanto a bolsa em si. Daniel indicou que a movimentação precisaria ser sincronizada, comunicada de forma discreta, e que qualquer atraso ou descuido poderia ser crítico, e Ricardo aceitou, entendendo que confiança, coordenação e rapidez seriam determinantes. Ao sair da cobertura, eles avançaram pelo prédio utilizando rotas previamente estudadas, evitando pontos de observação e mantendo silêncio absoluto, cada gesto calculado, cada passo medido, e Ricardo percebeu que a prática adquirida nos últimos dias estava se transformando em instinto. Ao chegarem à rua, precisaram atravessar uma área parcialmente iluminada, e Daniel sinalizou para que se abaixassem e camuflassem movimentos, aproveitando sombras e elementos urbanos para minimizar exposição, e Ricardo sentiu a tensão elevar-se novamente, como se cada segundo estivesse carregado de consequências. Enquanto avançavam, observaram figuras à distância, movimentos suspeitos, detalhes que poderiam indicar presença de observadores, e Ricardo compreendeu que a percepção de risco deveria permanecer ativa, mesmo durante deslocamentos aparentemente comuns, porque a organização que os perseguia era implacável, estratégica e paciente. Ao alcançarem o carro alternativo posicionado por Daniel, entraram rapidamente, verificando arredores e utilizando rotas que alternavam previsibilidade e surpresa, reduzindo a chance de serem seguidos. Ricardo sentiu que cada quilômetro percorrido era um teste de habilidade, atenção e inteligência, e que a proteção da bolsa exigia não apenas cautela, mas improvisação constante e capacidade de adaptação. Enquanto avançavam, Daniel explicou que o próximo ponto seguro estava equipado com redundâncias, saídas alternativas e sistemas de monitoramento que permitiria análise detalhada da bolsa, planejamento estratégico e preparação para confrontos futuros. Ricardo percebeu que a jornada que havia começado naquela madrugada se transformará em uma sequência contínua de desafios, onde cada decisão, cada passo, cada respiração carregava peso significativo, e que a frase "a bolsa ou a vida" permanecia não apenas como ameaça, mas como realidade tangível que guiava cada movimento, definia prioridades e moldava cada escolha. Ao chegarem finalmente ao prédio seguro, Ricardo sentiu um breve alívio, mas também a consciência de que a batalha estava longe de terminar, que cada segundo era precioso, e que a sobrevivência, a segurança da bolsa e o planejamento estratégico dependiam de sua atenção máxima, disciplina e coragem constante. Ao entrar no edifício, observaram os arredores, certificaram-se de que não haviam sido seguidos, e ao acessar a sala designada, Ricardo percebeu que cada detalhe
Desde a disposição de objetos até a iluminação e os sistemas de vigilância, havia sido cuidadosamente pensado para maximizar segurança e eficiência. Enquanto se preparavam para a análise detalhada, Ricardo sentiu que, embora a tensão fosse constante, sua mente estava mais afiada. Sua percepção mais precisa, e sua determinação mais forte, consciente de que a proteção da bolsa era, em essência, a proteção de um segredo capaz de alterar vidas, destinos e equilíbrio de poder, ele ajustou a bolsa, respirou fundo e, junto de Daniel, iniciou a revisão minuciosa, cada documento, anotação e item físico sendo estudado, catalogado e interpretado, ciente de que cada detalhe poderia ser a chave para antecipar movimentos da organização, garantir segurança e sobreviver aos desafios que ainda estavam por vir, e que, a partir daquele momento, a frase "a bolsa ou a vida" continuaria a ressoar em cada decisão, definindo cada passo e moldando cada instante da jornada que haviam iniciado, uma jornada de risco, inteligência e coragem que se estenderia muito além da tarde que agora começava a cair sobre a cidade. Ricardo permaneceu sentado na sala segura, com a bolsa à sua frente, sentindo a intensidade do silêncio quase como um peso físico, e percebeu que cada minuto ali era precioso, porque o tempo parecia carregar consigo não apenas a pressão da vigilância, mas também o peso das decisões que precisariam ser tomadas. Daniel analisava documentos com cuidado extremo, verificando códigos, sinais e conexões, enquanto explicava a importância de cada detalhe contido na bolsa, revelando que aquilo não era apenas um conjunto de papéis, mas a chave de uma rede complexa de informações, segredos e alianças, cuja exposição poderia alterar a vida de muitas pessoas e desestabilizar estruturas de poder. Ricardo sentiu a responsabilidade crescer dentro de si, percebendo que proteger a bolsa significava não apenas garantir sua sobrevivência, mas também assumir o papel de guardião de informações que poderiam ter consequências irreversíveis. Enquanto revisavam cada item, Ricardo começou a notar padrões sutis, símbolos codificados e referências que indicavam relações entre pessoas, lugares e eventos, compreendendo que a análise cuidadosa seria fundamental para antecipar movimentos dos perseguidores, identificar aliados e evitar armadilhas. A tensão era constante. Cada ruído do prédio, cada som do lado de fora, cada reflexo das câmeras se transformava em alerta, e Ricardo percebeu que a percepção aguçada que desenvolvera era agora uma arma tão vital quanto qualquer planejamento estratégico. Daniel sugeriu que elaborassem um mapa detalhado das possíveis rotas de fuga, pontos de observação e locais seguros, para que pudessem reagir rapidamente caso a organização descobrisse sua localização, e Ricardo percebeu que cada detalhe importava, que a sobrevivência dependia da combinação entre inteligência, vigilância e rapidez de ação. Enquanto traçavam estratégias, Ricardo refletia sobre a transformação que sua vida havia sofrido em poucas horas, como o simples ato de carregar a bolsa. Inserir em um mundo invisível de poder, intriga e perigo, e que a sensação de responsabilidade era tão intensa que se manifestava fisicamente, no aperto no peito, na respiração acelerada e na tensão constante de cada músculo. Daniel explicou que a organização que os perseguia tinha múltiplos níveis de agentes, todos treinados para observar, rastrear e manipular, e que a rede de informação era tão complexa que qualquer movimento poderia ser previsto se não fosse cuidadosamente planejado. Ricardo absorvia cada palavra, percebendo que proteger a bolsa exigia muito mais do que coragem, exigia inteligência, disciplina e a capacidade de pensar vários passos à frente, como em um xadrez estratégico, onde cada peça representava uma vida ou um segredo. Enquanto planejavam, Ricardo começou a desenvolver uma sensação instintiva de antecipação, identificando possíveis riscos, padrões de comportamento e sinais sutis de perigo que passariam despercebidos para qualquer outra pessoa, e sentiu que a experiência estava moldando habilidades que antes ele desconhecia possuir. À medida que a tarde avançava, Daniel sugeriu que fizessem um descanso breve, porque o cansaço poderia comprometer a atenção, percepção e julgamento, mas mesmo durante o repouso, Ricardo manteve os sentidos atentos, percebendo que a ameaça não desaparecia, que cada sombra, cada som e cada movimento poderia representar perigo. Ao retomar a análise, Ricardo concentrou-se na bolsa, identificando detalhes que poderiam ser cruciais, desde documentos aparentemente triviais até anotações cifradas, entendendo que cada elemento continha informações que poderiam ser exploradas tanto por eles quanto pelos perseguidores, e que interpretar corretamente esses sinais era vital.
Daniel explicou que precisariam se deslocar em breve, aproveitando horários estratégicos e rotas pouco previsíveis, para alcançar outro ponto seguro, onde poderiam continuar a análise e se preparar para possíveis confrontos, e Ricardo sentiu novamente a tensão subir, consciente de que cada passo precisava ser calculado, cada ação ponderada e cada movimento monitorado. Enquanto planejavam a movimentação, Ricardo percebeu que a bolsa não era apenas um objeto físico, mas um catalisador de eventos, um elo entre passado, presente e futuro, e que sua posse o tornava um alvo estratégico, sujeito à inteligência, paciência e persistência da organização inimiga. Daniel sugeriu que testassem a comunicação, assegurando que poderiam alertar um ao outro sobre qualquer perigo iminente, e Ricardo percebeu que a coordenação, a confiança e a rapidez de reação seriam determinantes para a sobrevivência, porque o mundo invisível de vigilância e ameaça não tolerava falhas. Enquanto ajustavam rotas e verificavam sistemas de comunicação, Ricardo refletiu sobre Mariana e outras pessoas de sua vida que poderiam ser afetadas, percebendo que a responsabilidade da bolsa se estendia além dele, tornando-se um peso moral e estratégico que exigia decisões éticas e inteligentes. Daniel indicou que precisariam realizar um deslocamento curto até uma área neutra, observando padrões de tráfego, movimentação de pedestres e possíveis pontos de vigilância, e Ricardo preparou-se mentalmente, sentindo que cada passo que dariam seria uma coreografia de cautela, inteligência e instinto. Ao saírem da sala, observaram atentamente os arredores, verificando qualquer movimento suspeito, cada reflexo em janelas ou espelhos sendo analisado com cuidado, e Ricardo percebeu que a percepção de risco precisava ser constante, porque a organização inimiga era persistente e meticulosa, capaz de explorar qualquer oportunidade. Enquanto avançavam pelo corredor até a saída, Daniel sinalizou para que se movessem lentamente, utilizando cobertura disponível, e Ricardo seguiu com atenção máxima, sentindo cada passo como parte de uma coreografia estratégica. Ao alcançarem a rua, precisaram atravessar uma área parcialmente iluminada, e Daniel instruiu que utilizassem sombras, objetos urbanos como proteção visual, minimizando exposição, enquanto Ricardo avaliava cada detalhe, cada movimento, cada sinal que pudesse indicar observação ou ameaça. Ao chegarem ao carro posicionado, entraram rapidamente, verificando arredores antes de ligar o motor, e Ricardo sentiu novamente a tensão elevar-se, ciente de que cada quilômetro percorrido exigiria vigilância máxima, análise constante e decisões rápidas. Daniel conduziu pela cidade utilizando rotas pouco previsíveis, alternando caminhos, evitando áreas com câmeras visíveis e potencial de interceptação, e Ricardo percebeu que cada movimento era parte de um jogo de paciência, estratégia e inteligência, onde a menor falha poderia ser fatal. Enquanto avançavam, Daniel explicou que o próximo ponto seguro possuía múltiplas saídas, sistemas de monitoramento redundantes e cobertura discreta, permitindo análise detalhada da bolsa e preparação para movimentações futuras, e Ricardo compreendeu que o planejamento era tão essencial quanto a execução, e que cada detalhe físico, mental e estratégico importava. Durante o trajeto, Ricardo sentiu que suas habilidades de observação, análise e antecipação estavam em estado máximo, permitindo-lhe identificar padrões, sinais de alerta e pontos de vulnerabilidade, habilidades que se tornavam cada vez mais vitais para garantir a segurança da bolsa e a própria sobrevivência. Ao chegarem finalmente ao prédio seguro, entraram discretamente, observando os arredores, garantindo que não haviam sido seguidos, e Ricardo sentiu uma mistura de alívio temporário e tensão persistente, consciente de que a batalha estava longe de terminar. Na sala designada para análise, ajustaram os sistemas de monitoramento e segurança, e Ricardo começou novamente a revisar cada documento da bolsa, percebendo que cada detalhe, cada anotação e cada símbolo carregava potencial de influência, perigo e oportunidade, e que sua interpretação correta seria decisiva. Enquanto trabalhavam, Daniel comentou sobre possíveis movimentações da organização inimiga, padrões de observação e estratégias de manipulação, reforçando a necessidade de cautela, inteligência e coordenação, e Ricardo percebeu que a proteção da bolsa não era apenas física, mas também cognitiva, estratégica e moral. À medida que a tarde avançava, Ricardo sentiu que a intensidade do desafio moldava não apenas sua mente, mas seu caráter, transformando medo e tensão em foco, determinação e habilidades que jamais imaginara possuir, e que cada ação, cada escolha e cada decisão seriam testadas em um jogo invisível de risco, poder e sobrevivência,
onde a frase a bolsa ou a vida se mantinha como princípio absoluto, guia de comportamento e definição de prioridades, e que, a partir daquele ponto, cada passo dado, cada respiração tomada e cada decisão escolhida determinaria não apenas o futuro imediato, mas o curso de uma jornada que parecia se estender infinitamente em desafios, escolhas e perigos, tornando inevitável o aprendizado de que a sobrevivência, a proteção da bolsa e a compreensão do jogo de poder dependiam de inteligência, coragem e vigilância constante. E que a vida que Ricardo conhecera até aquele momento havia sido substituída por um mundo onde cada instante era um teste de habilidade, resistência e percepção, e onde a linha entre segurança e desastre era tão tênue quanto a fenda de sombra que se projetava no corredor enquanto se preparavam para os próximos passos de uma jornada que ainda mal começara. Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo a tensão da noite anterior e do dia que se seguirá, absorvendo cada detalhe da sala segura enquanto a bolsa repousava à sua frente, como se emanasse uma energia silenciosa, lembrando de que a responsabilidade sobre ela não era apenas física, mas também estratégica, psicológica e moral. Daniel, ao seu lado, examinava cuidadosamente cada documento, cada anotação codificada, cada pequeno objeto que poderia parecer trivial, mas que carregava informações cruciais, ligações entre pessoas, registros de atividades e dados capazes de alterar destinos e equilibrar poder, e Ricardo percebeu que a bolsa se tornará o epicentro de uma trama complexa, invisível e perigosa, onde cada decisão era crítica. A cidade lá fora continuava indiferente, mas Ricardo sentia a presença de olhos invisíveis, observadores estratégicos da organização que os perseguia, capazes de antecipar movimentos, explorar erros e manipular circunstâncias com paciência quase inumana. Enquanto estudavam o conteúdo da bolsa, Daniel explicou que precisariam se deslocar em breve, aproveitando horários estratégicos, rotas imprevisíveis e pontos de cobertura, para chegar a outro local seguro onde poderiam continuar a análise detalhada e traçar planos de contingência, e Ricardo percebeu que cada passo, cada gesto e cada respiração seria parte de uma coreografia complexa de sobrevivência. Ao planejar a movimentação, Ricardo começou a desenvolver uma percepção quase instintiva de risco, identificando padrões de observação, possíveis armadilhas e sinais sutis que poderiam indicar a presença de inimigos, e sentiu que cada fibra de seu corpo estava alerta, cada sentido aguçado, cada pensamento focado em proteger a bolsa e antecipar ameaças. Enquanto ajustavam mapas, rotas e estratégias de comunicação, Daniel reforçou que a organização que os caçava não agia de forma impulsiva, mas sim com inteligência calculada, utilizando recursos tecnológicos, redes de contatos e paciência para criar situações vantajosas, e que qualquer erro de julgamento poderia ser explorado com consequências graves. Ricardo absorvia cada palavra, percebendo que a proteção da bolsa exigia disciplina mental, vigilância constante e capacidade de improvisação, porque o jogo que enfrentavam não se limitava ao físico, mas envolvia manipulação, estratégia e controle de informações. Ao preparar a saída do prédio, Daniel instruiu que utilizassem entradas secundárias, rotas laterais e cobertura urbana para minimizar exposição, e Ricardo sentiu a adrenalina aumentar, consciente de que cada segundo fora protegido apenas pela habilidade de observação, planejamento e reação rápida ao atravessarem corredores e escadas discretas. Ricardo notou pequenos detalhes arquitetônicos que poderiam servir de cobertura, esconderijos naturais e pontos de observação, e Daniel indicava cada um com precisão, reforçando a importância de aproveitar o ambiente como parte da estratégia. Ao chegarem à rua, a cidade parecia tranquila, mas Ricardo sabia que a calmaria era relativa, que a organização poderia ter observadores em qualquer ponto, e que a paciência e vigilância eram cruciais para evitar a detecção. Enquanto caminhavam até o carro preparado, cada passo era medido, cada sombra analisada, cada som distante interpretado, e Ricardo percebeu que sua mente funcionava em estado máximo de alerta, combinando instinto, memória e raciocínio lógico. Ao entrarem no veículo, Daniel ligou o motor silenciosamente e começaram a avançar, alternando rotas, evitando ruas principais e utilizando padrões imprevisíveis, percebendo que a segurança dependia tanto da inteligência quanto da velocidade, porque qualquer padrão previsível poderia ser rastreado. Durante o trajeto, Daniel explicou que precisariam se adaptar constantemente, alterar planos, criar distrações e aproveitar oportunidades de camuflagem, e Ricardo percebeu que cada ação estava conectada a uma rede invisível de estratégias, riscos e possibilidades,
onde a paciência e a atenção se tornavam armas essenciais. Ao se aproximarem do próximo ponto seguro, Daniel sinalizou que precisariam atravessar uma área com iluminação parcial, observando veículos e pedestres. E Ricardo percebeu que cada movimento deveria ser calculado, cada passo uma decisão estratégica, porque a menor falha poderia revelar a posição deles. Ao chegarem à cobertura, ambos entraram discretamente, verificando arredores e utilizando rotas de acesso planejadas, e Ricardo sentiu um alívio momentâneo, mas consciente de que a segurança era temporária, e que a vigilância, atenção e planejamento precisariam continuar em intensidade máxima. Ao entrar na sala segura, ajustaram sistemas de monitoramento, iluminação e comunicação, preparando o espaço para uma análise detalhada da bolsa e para o planejamento das próximas etapas, e Ricardo percebeu que cada detalhe físico e cognitivo importava, que a precisão de cada movimento definiria a eficácia da operação. Enquanto revisavam documentos, Ricardo notou padrões mais sutis, conexões indiretas e sinais que poderiam indicar a presença de aliados ou inimigos. E Daniel explicou que a capacidade de interpretar corretamente esses sinais era tão importante quanto a segurança física, porque a informação era a arma mais poderosa que possuíam. À medida que o dia avançava, Ricardo sentiu que a intensidade da vigilância e análise moldava sua percepção, transformando medo em foco, tensão em determinação, e que cada instante era um aprendizado sobre estratégia, sobrevivência e inteligência emocional. Daniel comentou que precisariam planejar deslocamentos futuros com ainda mais cuidado, considerando rotas alternativas, horários, padrões de observação e medidas de dissimulação, e Ricardo absorveu cada instrução, percebendo que a segurança da bolsa e a sobrevivência deles dependiam de uma coordenação perfeita entre planejamento, observação e ação. Enquanto organizavam mapas, documentos, Ricardo refletiu sobre a magnitude da responsabilidade que carregava, percebendo que a simples posse da bolsa o transformava em peça-chave em uma rede invisível de poder, segredos e risco, e que cada passo, cada decisão e cada movimento poderiam ter consequências diretas sobre vidas e destinos. Daniel explicou que a organização inimiga utilizava estratégias de longo prazo, paciência e manipulação, e que a proteção da bolsa exigia antecipação, raciocínio rápido e vigilância constante. E Ricardo sentiu que suas habilidades mentais e físicas estavam sendo testadas em níveis máximos. Ao se prepararem para um deslocamento, Daniel indicou rotas estratégicas que permitiriam minimizar exposição e criar pontos de observação seguros. E Ricardo percebeu que cada detalhe, desde sombras até pequenos objetos urbanos, poderia ser usado a favor deles ou contra, dependendo de como fosse interpretado. Durante a movimentação, Ricardo notou padrões sutis de comportamento das pessoas nas ruas, identificando sinais que poderiam indicar observação, e percebeu que atenção constante e interpretação correta eram vitais para a sobrevivência. Ao chegar a um cruzamento, Daniel sinalizou para que se abaixassem e utilizassem cobertura urbana, observando veículos e pedestres, e Ricardo percebeu que cada segundo de atenção poderia fazer a diferença entre segurança e perigo. Ao entrarem no veículo, Daniel começou a conduzir utilizando rotas alternadas, evitando padrões previsíveis, e Ricardo percebeu que a paciência, improvisação e percepção eram tão essenciais quanto a velocidade, porque cada decisão poderia ser observada e explorada. Enquanto avançavam, Daniel comentou sobre a importância de analisar cuidadosamente cada documento, conectando informações de forma estratégica, e Ricardo percebeu que a bolsa não era apenas um objeto físico, mas um portal para uma rede complexa de relações, informações e poder, cujo controle determinaria sucesso ou desastre. Ao chegarem ao ponto seguro, verificaram arredores, utilizaram rotas de entrada secundárias e ajustaram sistemas de monitoramento, e Ricardo sentiu que a segurança temporária oferecia não apenas proteção física, mas também a oportunidade de planejar com precisão, antecipando movimentos da organização e preparando contingências. Durante a análise detalhada da bolsa, Ricardo começou a identificar padrões de comunicação, conexões indiretas e sinais ocultos, percebendo que cada detalhe, cada símbolo e cada anotação poderia ser decisivo. Daniel explicou que a capacidade de interpretar corretamente essas informações seria determinante, e Ricardo compreendeu que a proteção da bolsa não se limitava à vigilância física, mas envolvia inteligência, estratégia e responsabilidade moral. Enquanto o dia avançava, Ricardo sentiu que cada instante fortalecia sua capacidade de observação, raciocínio e reação, e que a jornada que haviam iniciado exigiria não apenas coragem, mas precisão, disciplina e
Vigilância contínua. Porque a frase a bolsa ou a vida não era apenas um lema, mas a realidade que guiaria cada passo, cada respiração e cada decisão na complexa rede de perigo, segredo e estratégia em que estavam imersos, e que a sobrevivência dependeria de habilidade, instinto e atenção máxima em todos os momentos, transformando cada ação em teste de inteligência, resistência e controle absoluto. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo uma escuridão que parecia acentuar cada detalhe das ruas e dos prédios, e Ricardo sentiu que a penumbra se tornará uma aliada e uma ameaça ao mesmo tempo, oferecendo cobertura para seus movimentos, mas também ocultando possíveis observadores. Daniel, ao seu lado, ajustava equipamentos de comunicação e verificava documentos da bolsa, explicando a importância de manter contato constante e de interpretar sinais sutis, como mudanças de comportamento, reflexos e padrões de movimento que poderiam indicar a presença de inimigos. Enquanto se preparavam para o deslocamento noturno, Ricardo percebeu que a tensão da vigília prolongada transformava cada sensação em alerta, cada ruído em sinal potencial, cada sombra em suspeita, e que sua mente funcionava em estado máximo de atenção, decodificando o ambiente com precisão instintiva. Ao sair da cobertura, eles utilizaram escadas secundárias, corredores internos e entradas discretas, aproveitando a arquitetura antiga do prédio para minimizar exposição e reduzir o risco de serem observados, e Ricardo percebeu que cada detalhe físico, cada escolha de rota, cada passo calculado era crucial para a sobrevivência. Enquanto atravessavam ruas parcialmente iluminadas, Daniel indicava pontos estratégicos de cobertura, pequenas sombras, muros baixos e veículos estacionados que poderiam servir como proteção visual, e Ricardo aprendeu a interpretar o cenário urbano como um tabuleiro de xadrez invisível, onde cada elemento era uma peça que podia ser usada a favor ou contra. Ao chegarem ao veículo previamente posicionado, entraram com cuidado, verificando o entorno, e Ricardo sentiu novamente a tensão aumentar, consciente de que qualquer descuido poderia revelar sua posição, e que a paciência, a atenção e a improvisação seriam determinantes para manter a segurança da bolsa. Durante o trajeto, Daniel explicou que o próximo ponto seguro estava equipado com múltiplas saídas, sistemas de monitoramento redundantes e espaços estratégicos para observação, permitindo que pudessem analisar a bolsa com profundidade, planejar movimentos futuros e se antecipar às ações da organização inimiga. Ricardo percebeu que cada detalhe, desde o posicionamento de móveis até a iluminação, influenciava diretamente sua capacidade de proteger o conteúdo da bolsa e reagir a qualquer ameaça, e que a preparação estratégica era tão importante quanto a vigilância constante. Ao chegarem ao edifício, entraram por uma entrada secundária, utilizando rotas estudadas e observando cuidadosamente qualquer movimento suspeito, e Ricardo sentiu que a experiência adquirida nas últimas horas transformava seus reflexos e percepção, permitindo-lhe reagir de forma quase instintiva a situações de risco. Ao acessarem a sala segura, ajustaram sistemas de vigilância, iluminação e comunicação, criando um ambiente ideal para análise detalhada da bolsa, e Ricardo percebeu que cada momento de segurança temporária precisava ser aproveitado para planejamento estratégico, porque o tempo fora protegido era limitado. Enquanto revisavam documentos, Ricardo começou a identificar padrões mais complexos, conexões indiretas entre pessoas, símbolos codificados e informações que indicavam alianças e possíveis armadilhas. Percebendo que a compreensão completa do conteúdo exigia não apenas atenção, mas também habilidade analítica e percepção de contexto, Daniel comentou que a organização que os perseguia agia de forma meticulosa e paciente, utilizando tecnologia, contatos estratégicos e manipulação de informações, e que qualquer erro, por menor que fosse, poderia ser explorado com consequências graves. Ricardo sentiu a responsabilidade crescer ainda mais, percebendo que proteger a bolsa não significava apenas segurança física, mas também inteligência estratégica, vigilância psicológica e capacidade de interpretar corretamente sinais sutis. Ao planejar a próxima movimentação, Daniel indicou rotas alternadas, horários estratégicos e pontos de cobertura, explicando que a imprevisibilidade seria sua maior aliada, e Ricardo compreendeu que cada decisão, cada passo e cada escolha precisavam ser calculados com precisão, porque a organização inimiga não descansava e poderia antecipar movimentos previsíveis. Enquanto organizavam mapas e documentos, Ricardo refletiu sobre a magnitude da responsabilidade, percebendo que a simples posse da bolsa o tornava uma peça-chave em uma rede de informações, segredos e poder.
e que cada ação poderia impactar vidas, alianças e o equilíbrio de forças, Daniel reforçou que precisavam manter comunicação constante, observação contínua e prontidão para improvisar, e que cada pequeno detalhe, desde sombras, reflexos, padrões de movimento até ruídos discretos, poderia fornecer informações valiosas ou indicar risco iminente. Durante a noite, Ricardo percebeu que sua percepção havia se tornado quase instintiva, capaz de antecipar movimentos, interpretar sinais sutis e reagir rapidamente, e que a atenção constante havia moldado habilidades que antes ele desconhecia possuir. Ao se prepararem para sair novamente, Daniel indicou pontos estratégicos de cobertura, veículos, muros baixos e sombras, instruindo Ricardo a aproveitar cada elemento urbano como proteção visual e logística, e ele seguiu cada orientação com disciplina e atenção máxima. Ao atravessarem ruas silenciosas, observaram cuidadosamente cada pedestre, veículo ou reflexo que pudesse indicar a observação, e Ricardo sentiu que a paciência, atenção e improvisação eram tão vitais quanto a força física, porque a segurança dependia de percepção contínua e interpretação correta de cada sinal. Durante o trajeto, Daniel comentou sobre a importância de antecipar padrões da organização inimiga, identificando estratégias previsíveis e pontos de vulnerabilidade, e Ricardo percebeu que a bolsa não era apenas um objeto, mas uma chave para compreender e controlar uma rede complexa de poder. Informação e risco. Ao chegarem ao próximo ponto seguro, verificaram arredores, utilizaram entradas secundárias e ajustaram sistemas de monitoramento, percebendo que a proteção temporária oferecia não apenas segurança física, mas também tempo e espaço para análise estratégica, antecipação de movimentos e preparação para contingências futuras. Enquanto revisavam documentos da bolsa, Ricardo começou a conectar informações, identificando relações indiretas, possíveis aliados, sinais de ameaça e padrões de comunicação que poderiam ser explorados, percebendo que cada detalhe, cada símbolo e cada anotação carregava potencial de impacto direto sobre sua segurança e sobre a operação. Daniel explicou que a capacidade de interpretação correta dessas informações seria decisiva, e Ricardo compreendeu que a proteção da bolsa envolvia não apenas vigilância, mas inteligência estratégica, disciplina mental e tomada de decisão precisa. Ao longo da madrugada, Ricardo sentiu que cada instante de observação, análise e planejamento fortalecia sua percepção, transformando medo em foco, tensão em determinação e cada ação em uma estratégia consciente, onde a frase "a bolsa ou a vida" deixava de ser apenas ameaça para se tornar princípio orientador de cada decisão. Enquanto ajustavam rotas, revisavam documentos e sistemas de comunicação, Ricardo percebeu que a sobrevivência dependia de habilidade, coragem, disciplina e vigilância constante, e que cada movimento, cada escolha e cada passo futuro seriam testados em um ambiente invisível de risco, estratégia e poder. Ao final da madrugada, ao observarem a cidade silenciosa através das janelas discretas da cobertura, Ricardo sentiu a intensidade da responsabilidade, percebendo que a jornada não apenas redefinira sua vida, mas também transformará cada instante em teste de inteligência, percepção e resistência, e que a proteção da bolsa continuaria a exigir vigilância, estratégia e coragem em cada passo subsequente, moldando seu futuro e o curso de eventos que ainda estavam por vir, em um mundo onde cada sombra, cada sinal e cada decisão carregava o peso da sobrevivência, da informação e do poder invisível que a bolsa representava. O amanhecer trouxe uma luz difusa sobre a cidade, mas para Ricardo, cada feixe de luz parecia um alerta, uma oportunidade para observação e análise. Porque a experiência das últimas horas transformará cada detalhe visível em potencial sinal de perigo ou informação estratégica. Daniel, ao seu lado, continuava a revisar documentos da bolsa, destacando códigos, símbolos e conexões, explicando como cada elemento poderia indicar padrões de comportamento da organização inimiga, aliados secretos ou possíveis armadilhas. E Ricardo sentiu que a complexidade do conteúdo ia muito além do que poderiam imaginar, exigindo atenção máxima e raciocínio analítico constante. Enquanto observava as ruas lá fora, Ricardo percebeu que cada movimento de pedestres, veículos ou sombras podia indicar presença de observadores ou riscos, e que a vigilância era tão essencial quanto a análise do conteúdo da bolsa, porque o perigo se escondia em cada detalhe, muitas vezes invisível para quem não estivesse atento.
Ao planejarem a movimentação, Daniel sugeriu rotas alternadas, horários estratégicos e pontos de cobertura urbana, lembrando que a imprevisibilidade seria a melhor defesa, e Ricardo percebeu que cada passo exigiria disciplina, paciência e inteligência, porque a organização inimiga era persistente, paciente e capaz de explorar qualquer falha. Ao se prepararem para deixar a cobertura, Ricardo ajustou a bolsa, conferiu equipamentos e observou atentamente o entorno, percebendo que a percepção de risco se tornará instintiva, permitindo-lhe antecipar movimentos, interpretar sinais sutis e reagir rapidamente. Enquanto atravessavam ruas silenciosas, Daniel indicava pontos de sombra, veículos e elementos urbanos que poderiam servir de proteção visual. E Ricardo compreendeu que a cidade, antes familiar, agora se transformará em um cenário estratégico, onde cada detalhe podia ser aproveitado ou representar ameaça. Ao alcançarem o veículo, entraram rapidamente, verificando arredores e evitando qualquer padrão previsível, e Ricardo sentiu a tensão aumentar, ciente de que a segurança temporária dependia de atenção contínua, improvisação e estratégia inteligente. Durante o trajeto, Daniel explicou que o próximo ponto seguro possuía múltiplas saídas, sistemas de monitoramento e espaços estratégicos para observação, permitindo análise detalhada da bolsa, planejamento de ações futuras e antecipação de movimentos da organização inimiga. Ricardo percebeu que cada detalhe físico, cada escolha de rota e cada passo calculado eram determinantes, porque a proteção da bolsa exigia coordenação perfeita entre percepção, inteligência e ação. Ao chegarem ao edifício, entraram por uma entrada discreta, observando arredores e utilizando rotas previamente estudadas. E Ricardo sentiu que a experiência adquirida nos últimos dias transformará seus reflexos, percepção e capacidade de reação, tornando-o capaz de agir de forma quase instintiva diante de qualquer risco. Ao acessarem a sala segura,